Então, bem-vinda, Dominique. Muito legal que você veio. A gente está muito feliz. E, bom, gente, queria apresentar a Dominique. Bom dia a todos. Queria apresentar a Dominique, bom, conheci o trabalho da Dominique através do Platô, né? Que, enfim, tanto ela quanto eu, a gente já deu curso lá e tal, enfim. É um lugar que conecta muito, né, as pessoas. E a Dominique o trabalho da Dominique me chamou muito a atenção, porque antes de saber, né, enfim, antes de ler sobre a trajetória dela, né, formação e tudo mais, só pelo trabalho já dá para ver que ela é uma ilustradora designer ou uma designer ilustradora, certo? Não sei nem em que ordem, porque eu acho que você é tão as duas coisas, né? E que eu não sei, assim, eu realmente acho que não dá para hierarquizar, porque é muito, muito coeso o seu trabalho, né? Então, tem muito essa coisa de você trabalhar com ilustração, com o olhar da designer e vice-versa. Portanto, ela integra muito bem as duas áreas, né, nos trabalhos. Tem um trabalho muito legal de caligrafia, né, que vocês fazem no Estúdio Passeio. Eu vi que, não é? Que tem muita coisa com handwriting, assim. Vou contar um pouquinho mais sobre isso. Essa é a contribuição da minha sócia, que é maravilhosa. Ah, legal. Ótimo. Então, isso. E aí tem o Estúdio Passeio formado pelas sócias Dominique Cronenberger e a Flora de Carvalho. A Flora de Carvalho, então, depois você conta um pouquinho também da Flora, que é legal eles saberem, né, dessa união, como é que nasceu tudo. Muito legal que eu acabei de ver aqui que a Beatriz Battistelli entrou também, e ela, inclusive, foi minha aluna no CPD. É muito legal que você está aqui, Beatriz, porque a gente não tinha conversado ainda depois, né, de saber de todas essas conexões. Então, muito bacana saber, né, que é isso. A Beatriz também trabalha no Estúdio Passeio, né, que funciona no eixo Rio-São Paulo. Então, tem a Dominique e mais como é que você falou? Marcos? Diogo. Não, Diogo. Tô doida. É o Diogo no Rio. O Diogo tá aqui também, será ou não? Não sei. Tá. Bom, Dominique e Diogo no Rio, Flora e Beatriz em São Paulo. E aí, enfim, o resto agora, então, eu passo a bola para Dominique. Vai ser um prazer enorme ouvir a apresentação sua e também a hora que for ficando... Bom, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat. E assim, quando for ficando perto de meio-dia, sei lá, mais ou menos umas 11h30, a gente começa a ligar as anteninhas para a gente começar a conversar mais e abrir a palavra para os alunos, tá bom? Perfeito, gente. Muito obrigada pela apresentação. Gente, a minha apresentação ela é um pouquinho informal, assim. Eu quero mesmo que todo mundo participe, que a gente converse, então eu deixei bastante espaço, assim, para troca também. Deixa eu dar um play aqui, vocês me digam quando vocês estiverem vendo tudo aí, tudo certo? Só fazer assim. Beleza. Peraí, deixa eu tentar colocar vocês um pouquinho mais para cima, vocês vão saber como é que é. Bom, como a Laura comentou, eu sou a Dominique. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, mas essa apresentação não é só sobre mim, assim, né? Eu quero muito falar sobre o passeio, sobre a nossa troca, sobre como o trabalho de um influencia o trabalho de outro, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, até pela conversa que a gente estava tendo antes, eu, o Diego e a Laura. Eu queria mostrar para vocês, assim, um pouco dos bastidores, né, de como é fazer esse tipo de colaboração e ter esse tipo de iniciativa, assim, né, que a gente começou do zero, juntas. Então, vou começar falando um pouquinho da minha trajetória e por que eu sou do jeito que eu sou, eu acho, e como o meu trabalho ainda está em construção e vai continuar sempre, né? Então, aqui embaixo tem os arrobas, tanto do nosso estúdio, quanto o meu, quanto da revista, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é um outro projeto que a gente tem. E aí... Pronto. Bom, essa sou eu e esse é o meu cachorro Banjo. Eu acho que é interessante, assim, quando a gente segue os ilustradores e os designers nas redes sociais e vê o trabalho deles, assim, muitas vezes a gente vê as coisas fora de contexto, assim, né? A gente vê uma imagem, a gente vê um projeto, às vezes a gente vê o case com explicação, mas a gente não conhece muito das pessoas, dos interesses delas e do que fez com que elas sejam do jeito que elas são, assim.
Então, eu gosto de trazer um pouquinho, de falar um pouquinho de onde eu acho que veio as minhas sensibilidades artísticas, assim, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco melhor por que o trabalho da pessoa é daquele jeito e como ela pensa, assim. Então, bom, uma das coisas é que agora eu sou uma mãe de pet extremamente dedicada, então vocês vão ver vários projetos novos, que tem muitos cachorrinhos aparecendo em todos os lugares, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Aqui no passeio todo mundo tem cachorros, menos o Joe, que tem uma gata adotada. E a gente fala muito sobre isso e troca muita ideia sobre isso. Então, quando eu coloco a minha fotinha, eu coloco logo o banjo junto. E aqui, eu sou de Petrópolis, né? Foi lá que eu nasci, eu sou do interior do Rio, não sou do Rio de Janeiro, vim para cá para fazer faculdade. E Petrópolis é uma cidade muito estranha, assim. Por um lado, é uma cidade muito bonita. Se for de dia, se for de noite, ela parece um pouco mal assombrada. E as coisas lá são do tempo, assim, imperial, né? Vamos dizer, porque era uma cidade que era veraneio da família imperial. E eu acho que, com essa história, a cidade vive muito do passado, assim, né? Então é uma coisa um pouco estranha para uma criança, porque você está sempre rodeada dessa coisa de coisas que não são do seu tempo, assim, né? Para mim é particularmente nostálgico, assim, né? Porque eu morava com os meus avós também. E no nosso bairro todo mundo era idoso. Então, assim, eu fui uma criança, não tenho irmãos. Então, eu cresci em torno de pessoas bem mais velhas do que eu, assim. E eu acho que isso fez com que eu pensasse de uma forma um pouco diferente. Então, como eu disse, é uma cidade que às vezes parece um pouco assustadora. E eu lembro muito desses interiores, assim, quando a gente ia em museu visitar. Eu lembro que uma vez eu saí correndo da catedral, porque tem os integrantes da família real enterrados lá, assim, você vê os pezinhos das estátuas, porque fizeram a estátua deles deitados na tumba, é uma coisa super esquisita. E aí, esse é o interior daquela casa, que é a Casa de Sete Erros, e tem umas coisas lá, assim, isso é o Palácio Quitandinha, tem uma piscina desativada que não é usada há muito tempo, isso era um cassino que nos tempos de ouro aí, sei lá, da Carmen Miranda, que parece que ela se hospedou lá. Então, é muito isso, assim, você vai ouvindo histórias do passado o tempo todo, morando nesse lugar. E aí, esses interiores, assim, eles são... me marcaram muito, assim. Eu acho que a minha escola era uma coisa meio assim, meio antiga, com o teto caindo e tal. E eu acho que isso fez com que eu tivesse uma sensibilidade específica para filmes, para séries, para desenho, para literatura, que me acompanhou ao longo da vida, assim. Então, eu gosto muito de Wes Anderson, gosto muito dessa coisa das simetrias, dessa coisa da decadência, né? Do antigo que não é necessariamente positivo, que não é uma nostalgia... como era melhor antigamente, né? Que tem um certo tom de uma saudade que é misturada com outras coisas, assim, vamos dizer, né? E aí, como era também uma criança, né, filha única, como eu comentei, eu lia muito, assim. A minha mãe, ela é revisora e quando eu era criança, ela lia, assim, da hora que ela acordava até a hora que ela ia dormir. Então, eu vivi muito isso e aprendi muito isso com ela, assim. Então, eu sempre gostei muito de fantasia, sempre li coisas desde pequena, assim, às vezes que estavam um pouco adiante do que eu deveria estar lendo, porque eu pegava da biblioteca da minha mãe. Então, acho que isso também formou muito as coisas que eu gosto, assim, né? Hoje em dia, quando eu dou workshop de ilustração e tudo, muitas vezes eu uso briefings que vêm da literatura para trocar essa ideia com as pessoas e pegar outras impressões sobre as coisas que eu li. E isso, enfim, passou também para outras coisas, assim, né? Eu gostava muito de assistir musicais antigos com os meus avós, assim. E eu acho que tem uma coisa muito curiosa nesses filmes, que é esse otimismo que, assim, sem fim, né? Que é muito engraçado, assim. Eu acho que uma das características do trabalho do passeio, do meu trabalho de ilustração, é esse otimismo, né? Essa coisa do colorido, do vivo, do alegre. Mesmo que o tema não seja particularmente alegre, assim, né? E eu acho que é esse conflito que eu acho que é interessante muitas vezes, assim. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, assim, né? Alguém falou alguma coisa, gente? Não. Se meu som tá bom? Tá. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Antes dela começar. Quando eu era criança, como vocês podem ver, por tudo que eu já falei, eu vivi um pouco no mundo da lua. E aí eu tinha ideias de carreira completamente estranhas. Então eu assistia muito Animal Planet, eu achava que eu ia ser o Jeff Corwin, que entrava lá no mato para lidar com os bichinhos e falar sobre eles num documentário. Então isso era uma possível
caminho de carreira, ser uma ativista ambiental para mim, o que rapidamente eu percebi que não é uma carreira, a menos que você dê muita sorte. Então, isso foi descartado rapidamente. A segunda coisa que eu pensei em fazer foi escrever, porque eu gostava muito de ler, então, naturalmente, eu também gostava de escrever. Assim, era uma coisa que eu fazia por lazer, muitas vezes, quando eu estava entediada. Eu era uma adolescente um pouco dramática, então tinha os meus momentos. E aí, ao mesmo tempo que eu gostava muito disso, assim, era uma coisa que eu estava muito imersa, porque a minha mãe trabalhava com livros, assim, né? E eu não sei como é a experiência de vocês, mas a minha mãe, ela me influenciava, às vezes, a escolher uma coisa diferente do que ela fazia, assim. E como todo adolescente já está mais propenso a querer fugir do que os pais fazem mesmo, essa também ficou para trás. E a outra coisa que eu estive interessada por um tempo foi trabalhar com moda. E essa, para mim, é uma das mais curiosas hoje, assim, porque não é uma coisa que está tão presente no meu dia a dia. Mas eu acho que tem muito a ver com essa vontade de fazer alguma coisa, sabe? De fazer alguma coisa material, de criar uma coisa da minha cabeça. Então, como quando criança eu desenhava muitas roupinhas e muitas coisas assim, porque eu desenhava um monte de outras coisas. E isso também eu deixei para lá. Então, quando chegou a hora de escolher, é aquela coisa, né? A gente depois pode contar uma história linda sobre como a gente sempre soube que a gente queria fazer isso, mas não é bem verdade, assim. Chega uma hora que você tem que fazer o teu vestibular lá e você tem que escolher. E aí, comigo, o que influenciou foi que eu estava... a gente estava agora no início dos anos 2000 e eu estava aprendendo Photoshop, CorelDRAW na época, Illustrator e tal. Então, eu escolhi essa profissão do design, porque eu achei que ela ia me ajudar a juntar essa vontade criativa, né, com alguma coisa que para mim tivesse mais uma cara de carreira, assim, né? Então, bate aquele medo, assim, eu não vou ser artista para o resto da minha vida, como é que eu vou fazer isso? Então, eu queria alguma coisa que fosse viável comercialmente, mas que me permitisse explorar as coisas que eu já gostava. Então, se eu amava ler, eu agora podia fazer capa de livro. Se eu gostava de música, agora eu podia fazer capa de CD. Então, para mim, isso tinha uma conexão com os meus outros interesses. Assim. Me pareceu um caminho que, se eu explorasse, eu ia poder conectar tudo que eu gostava. E assim começou. Então, eu passei para a SPM, eu fui bolsista na SPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui no Rio de Janeiro, onde eu conheci muitas pessoas. E acho que esse foi o maior legado, assim, né, da minha faculdade. É claro que as aulas e os professores também, mas as pessoas que eu conheci lá mudaram muito a minha percepção das coisas, assim. Uma das pessoas com quem eu estudei, eu devia até ter colocado ele aqui no slide, não lembrei. Foi o Leandro Assis, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um lettering artist muito incrível, muito bom. E ele puxava muito a nossa turma para cima, assim, né? Então, toda vez que a gente tinha um briefing novo, a gente queria nunca superar o Leandro, porque não era esse tipo de competição, mas, assim, deixar ele orgulhoso, vamos dizer. Então, todo mundo trabalhava para fazer o melhor que podia, assim. E aí, nesse período da SPM, eu comecei a trabalhar muito cedo. No primeiro período, eu já comecei a achar estágio e tudo, e tentar viver um pouco, né, o que era o mercado, assim. E logo eu encontrei esse lugar, não foi meu primeiro trabalho, mas foi um dos mais significativos para mim, que foi a Plau. E na Plau, eu aprendi muito, porque a Plau é um estúdio aqui no Rio de Janeiro que é especializado em tipografia. O Sayane é um tipógrafo muito, muito, muito competente, muito reconhecido aqui. E também em branding, assim, né? Então, eu entrei lá para trabalhar mais na parte de design gráfico. E foi onde eu conheci a Flora, que é essa pessoa do meio, maravilhosa, sorrindo muito, que é a minha sócia atualmente no passeio. E está aqui então, também, assim, né, Dominique? Eu acho que ela está aqui também. Aqui. Eu vi, de câmera fechada, mas eu acho que ela tá. Não sei se é a mesma Flora. Agora é a mesma Flora. E a gente se conheceu lá, e eu acho que foi uma experiência muito interessante para mim, porque nessa época eu não me entendia ainda como uma ilustradora, né? Eu não me chamava assim. Eu estava estudando design, mas eu sempre, desde o início da faculdade, né, a ilustração foi o que me chamou para o design, porque eu gostava de desenhar, assim. Não é a história de todos os designers, mas é a história de muitos.
E eu quis tentar manter isso ao longo dos minhas experiências profissionais. Então, na Plau eu trabalhava um pouco com ilustração e eu misturava isso com o design gráfico. Então, isso que a Laura falou sobre essa integração vem de lá, assim, né? E eu acho que eu devo muito à Flora nesse sentido, porque como tipógrafa, como designer gráfico, ela tem um olhar de detalhe muito evoluído, assim, né? Então, ela trocava muita ideia comigo e me ensinou muita coisa. E eu acho que a gente trabalhando junta começou a ter essa fusão dos nossas habilidades, assim, né? Depois da Plau, como lá eu estava trabalhando muito com design digital, eu senti que eu precisava ir para um lugar que fosse mais focado nisso, assim, né? Porque lá a gente tinha o Rodrigo, que era um excelente mentor para muitas coisas, mas ele também não tinha essa experiência do design digital tanto quanto ele tinha de outras coisas. Então, eu queria trabalhar em um lugar com uma equipe maior que trabalhasse com isso para eu entender um pouco melhor. Então, vocês vão vendo, assim, meu slide é uma linha reta, mas na verdade ele é um monte de curvas, assim, tá? Porque eu já falei de ilustração, já falei de design gráfico, já falei de design digital. São todas coisas que eu persegui em algum momento até eu me encontrar como eu sou agora no passeio, né? Pode ser que eu ainda encontre uma coisa nova. E no Descomplica, eu acho que o maior legado, assim, foi... Eu aprendi muito sobre processos, porque eu trabalhava com uma equipe muito grande, para os meus parâmetros, né? Na época já eram 300 pessoas, hoje eu acho que a empresa cresceu muito mais, é imensa. E a gente tinha um time de design maior, que foi onde eu conheci também o Diogo, que hoje trabalha no passeio. Então, vocês vão vendo que a gente vai catando as pessoinhas pelo caminho, assim, né? E no Descomplica, a gente lidou muito com processos, assim, né? Porque a gente estava lidando com desenvolvedores, com gerentes de produto, com várias outras disciplinas que até então eu não tinha tido essa interface, assim. E isso foi essencial para que fosse possível eu um dia ser sócia de uma empresa, porque eu não tinha esse bastidor, né? Essa parte do gerenciamento de projeto tão forte, apesar de eu ter as habilidades para fazer o ofício, que era ser ilustrador. E depois dessa experiência de trabalho, eu e a Flora, a gente se reconectou profissionalmente, porque a gente nunca tinha deixado de ser amiga, e trocou uma ideia sobre começar o passeio. Então, isso para mim foi um movimento imenso na minha vida, assim, muito marcante, porque eu nunca tinha pensado em ser empresária de maneira alguma, assim. Acho que isso também é comum para muitas mulheres e jovens que acham que é uma coisa inacessível, assim, né? Que não é... que a gente não nasceu para isso, entre aspas, e era o que eu achava. E quando a gente começou, a gente não sabia, assim, essa parte do negócio, né? Como é que a gente ia administrar uma empresa. Isso era a parte mais difícil pra gente. A gente sabia trabalhar, a gente trabalhava bem e a gente trabalhava bem junta. Mas toda essa outra parte a gente teve que aprender meio na marra, assim, né? Então, a gente fez coisas erradas fiscalmente falando, teve que resolver, teve que chamar contador, teve que trocar muita ideia com muita gente para conseguir consertar as coisas e deixar tudo nos eixos. Mas, no geral, foi muito impressionante pra gente como deu muito certo desde o início, assim, né? A nossa junção de habilidades, a Flora como tipógrafa, lettering artist e designer gráfica, e eu como ilustradora e designer gráfica, juntando essas coisas, a gente se tornou muito, acho que atrativa para o mercado no sentido de que estúdios de design podem contratar a gente pelas nossas habilidades específicas, agências de publicidade, o cliente direto. Então a gente tinha um mundo assim para explorar, né? A gente consegue fazer capa de livro, a gente consegue fazer coisas para aplicativos. Então acho que a nossa experiência combinada fez com que a gente fosse muito mais forte do que a gente seria sozinha, assim. E por isso que eu acho que o passeio, por isso que eu quero falar mais do passeio, né, e mais dessa sociedade, hoje que são 4 pessoas, então, desse coletivo, do que particularmente de mim. Mas eu vou falar um pouquinho também sobre como eu vejo as coisas, né. E quando eu estava pensando na estrutura dessa apresentação, uma das coisas que eu queria falar para vocês é que, assim, o passeio, ele é um estúdio que atende projetos comerciais, mas ele também é nosso laboratório, assim, né. Então, quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, se antes eu ficava lá pensando, queria fazer tal coisa, e aí eu ficava só pensando nisso e nunca fazia, porque não tinha tempo e porque não tinha energia, hoje a gente fala assim, gente, eu queria fazer tal coisa. E aí um vai ajudando o outro e a coisa sai, né? Então, o passeio tem muitos projetos pessoais, tem muitos projetos que são... Às vezes não tem nenhuma finalidade específica, assim, né? Mas a gente queria fazer e a gente começou e mostrou pro outro, e o outro deu uma ideia e a gente foi juntando, assim, né? Para executar. E eu acho que a gente pensa muito nisso, nesse lado laboratório, né, do passeio. Então, até no nosso site tem um link lá, laboratório, que é onde a gente vai jogando todas as coisas que a gente fez, que não saíram para o mundo de outro jeito, assim, né?
porque eu acho que é importante a gente estar sempre exercitando isso. E assim, aqui vem um disclaimer, né? Eu acho que hoje a gente tem muito esse discurso de que você tem que estar sempre trabalhando, você tem que estar sempre fazendo, sempre evoluindo. Eu acho que calma lá, né? Assim, a gente tem que preservar nossa saúde mental e tudo mais. Mas eu acho que isso, para mim, pelo menos, faz parte da minha terapia, assim, né? Eu consegui ter uma saída criativa que não seja só para os projetos comerciais. Então, aqui eu coloquei os Superpoderes Secretos, que foi um projeto que a Flora começou. A gente tem esse mural que a gente fez na casa dela, foi eu e ela juntas. Aí a gente tem os impressos que a gente... O primeiro, né? O da Ursa, que a gente fez independentemente, a partir de umas ilustrações que eu tinha feito. E aí o passeio foi virando também o nosso caminho para educação, por exemplo. Então, a gente começou a dar workshops como passeio. A Flora, tipógrafa, essa imagem, né, aqui do meio, é de um workshop que ela deu de tipografia. Eu hoje dou workshop de ilustração vetorial também, porque é uma coisa que a gente tem muito interesse e que a gente vê que ajuda o nosso trabalho a crescer também, que é interagir com alunos e com pessoas que queiram saber, né, um pouco do nosso processo, como a gente faz as coisas. E aí daí que também nasceu a nossa primeira contratação, que foi a Bia. Ela fez um workshop com a Flora e a gente se conheceu assim. E esse projeto aqui da esquerda foi a Bia que liderou, assim. E hoje a gente tem a Bia e o Diogo, da direita foi o Diogo que liderou. E a gente trabalha não só mais como ilustradoras e designers, mas também como diretoras de arte, assim, né? Então, hoje o nosso papel no passeio a gente executa muita coisa ainda, então eu e a Flora, a gente não quer largar a mão desse papel, de ainda fazer as coisas, mas a gente tem muitos projetos e a gente também atua como diretores de arte, gerentes de projeto, a gente organiza as coisas para que o Diogo e a Bia possam trabalhar bem também. E eu acho que isso faz com que muitos dos nossos projetos tenham uma cara muito única, que é a junção do que eu gosto, do que o Diogo gosta, do que a Bia gosta, e que talvez a gente não fizesse sozinhos, né? Não faria se a gente não tivesse esse coletivo. E aí, gente, como eu acho que muitas vezes eu já participei de palestras em que as pessoas só mostram cases e contam pra gente o que elas fizeram. E muitas vezes até as partes difíceis e as partes ruins ficam de fora. Quando eu vou falar com um grupo de pessoas, eu gosto de fazer alguma estrutura diferente, assim, né? Que dê um pouco mais de noção de como é o nosso dia a dia mesmo. Então, eu pensei que a gente poderia fazer um pouco diferente. Eu fiz essa brincadeira de ser quase que um FAQ, assim, né? Eu vou começar respondendo algumas perguntas que eu mesma fiz para mim mesma. E depois eu vou deixar aberto para vocês fazerem outras perguntas, para a gente ter um diálogo mesmo, assim, né? Então, ao longo dessas perguntas, eu vou mostrar um pouco dos nossos projetos também, e das coisas que a gente fez, mas eu não vou dar só um overview, né, da parte do resultado final, mas um pouquinho também de como a gente faz e por que a gente faz às vezes. Então, a primeira pergunta é uma que eu acho que é muito comum e que eu tenho quando eu vou falar com outras pessoas, assim, é que eu sempre quero dar uma espiadinha, assim, como é o processo da pessoa. O que ela faz e como ela faz as coisas darem certo, né? Se eu gostei do resultado, como foi que chegou naquilo. Então, para falar disso, eu trouxe um exemplo que é um projeto que foi muito querido para a gente esse ano, que se chama Livos. É uma empresa que está começando agora, que é um produto beta. E o que eles têm... o que é a proposta deles, né, é conectar criadores, então criadores de conteúdo, pessoas que têm algum tipo de projeto artístico e que hoje vivem divulgando isso nas redes sociais, assim, né? Então, não necessariamente só artístico. Então, sei lá, se você é cabeleireiro, se você é padeiro, se você é designer, ilustrador, como você pode monetizar isso, né, essa sua habilidade e transformar ela numa coisa rentável sem ser só pelos meios tradicionais que a gente já conhece. Então, essa empresa procurou a gente, né? A gente já conhecia eles de outros projetos que a gente tinha se encontrado aí no meio do caminho. E eles queriam uma identidade de ilustração, que é um tipo de projeto que a gente faz com muita frequência, assim. Então, o que é uma identidade de ilustração? Eu acho que isso é exatamente aquela interseção que a Laura comentou, né? É um pouco identidade visual, um pouco ilustração. Então, a gente vai fazer um estilo de ilustração que é proprietário daquela empresa e que precisa ter a personalidade dela e que precisa combinar com os outros assets da marca dela, né? E eu acho que é muito legal falar desse processo porque é uma coisa que eu nunca tinha feito nessa extensão antes da gente criar o passeio. E hoje a gente já fez, nem sei, 20, 30 projetos desses, assim.
E a gente acabou criando muito vamos dizer, uma metodologia para fazer isso, né? Então, começando falando um pouquinho do que veio pra gente. Chegou pra gente, né, essa essência e esse posicionamento que eles já tinham feito muito bem, que a Livres é uma comunidade de criadores de conteúdo que nasceu para ajudar as pessoas a viverem das suas paixões. Então, a primeira coisa que a gente faz a gente precisa pegar isso que a gente recebeu e entender qual é o nosso ponto de vista, né, em relação a essa informação. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui nesse caso foi eu comecei a diagramar coisas, né, a fazer esquemas e escrever e anotar para entender qual ia ser o ponto de vista desse projeto, qual ia ser a nossa abordagem, né, vamos dizer. E então a gente partiu dessa ideia de criatividade, né, da pessoa que é um criador, e começou a pensar o que essa pessoa quer e o que essa pessoa precisa, né? Então a primeira coisa era comunidade e laços, porque a pessoa que cria sozinha, ela fica muito isolada, né? Então, hoje a gente viveu muito isso na pandemia. Se você está na sua casa e você é um freela, por exemplo, você pode se sentir muito sozinho, porque você não vai estar trocando ideia, como a gente, por exemplo, tem essa possibilidade no nosso coletivo, né? Então, eu acho que comunidade, laço, é uma coisa muito importante para quem é um criador. A outra coisa era a transformação em movimento. Você nunca sente que o seu trabalho está parado e que ele chegou no que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Você está sempre se reinventando, e eu acho que no mundo de redes sociais isso é ainda mais necessário, você está sempre aparecendo e se colocando de alguma forma. Então, a transformação em movimento também é uma coisa que a gente queria trazer como direcionamento estético, né? Então, essas três coisas aqui, pra gente, tinham que estar presentes no resultado final. E a última é a independência e a autoria. Então, quando a gente fala viver da sua paixão, isso tem muito a ver com você ter a sua independência financeira e sua independência criativa também, né? Então, para a gente era muito importante que o estilo de ilustração transparecesse essa ideia de independência e de autoria. E aí, partindo disso, a gente começou a propor alguns direcionamentos, né? Então, a primeira coisa foi, a gente mostrou algumas referências e algumas ideias que a gente tinha na nossa cabeça. A Bia que trabalha com a gente frequentemente, é uma referência nas nossas apresentações, assim, que eu acho que é muito bom, porque ela já está aqui trabalhando com a gente, então ela pode trazer essa habilidade dela, assim, a gente já mostra de cara o que ela pode fazer, assim. E aí a gente começou com a ideia do traço manual, né? Que às vezes é um lugar comum quando a gente fala de criatividade, mas, por outro lado, tem um bom motivo, né? A imperfeição do traço traz muito essa coisa do processo, né? De você estar sempre transformando, sempre criando e sempre melhorando o resultado, né? E o nosso desafio era como é que a gente traz uma linguagem manual, mas que ainda vai ser proprietária, né? E aí, o que eu estou mostrando para vocês, eu fui catando mesmo das nossas apresentações para o cliente, assim, então é uma coisa bem vida real. E aí a gente coloca muito em evidência esse traço da Bia, né, que eu achava que, assim que eu olhei o nosso briefing, eu achei que ia ter tudo a ver. E aí a gente pensou, que eu acho que foi o grande pulo do gato desse projeto, na linguagem de tirinhas e de zines. Por quê? Porque é uma linguagem que remete à criação autoral, à criação independente. No mundo real, né, as pessoas muitas vezes produzem zines independentes, e a gente achava que se a gente usasse essa linguagem, né, da paleta limitada, dos defeitos que na verdade são bonitos, né, os defeitos de impressão, das letras manuscritas, do traço despretensioso, a gente ia conseguir carregar todas essas associações, né, da criação independente para essa linguagem de ilustração dessa empresa. Então, foi um caminho que eles gostaram bastante, que a gente gostou bastante, que no fim a gente conseguiu chegar num resultado super, super feliz, assim, na minha opinião. Eu acho que essa ideia, né, do que eles queriam fazer é muito parecida, na verdade, com a ideia de uma publicação independente, que você é o dono do seu conteúdo e a gente vai te ajudar a distribuir. Então, eu acho que foi uma associação feliz que a gente fez ali. E, por último, a gente queria que a linguagem de ilustração trouxesse essa ideia da comunidade de pessoas fazendo coisas juntas. E aí, a outra ideia que a gente teve, que acabou participando, né, aparecendo no resultado final, e que eu acho que contribuiu muito para esse sentimento não vamos ter só humanos, vamos ter outros bichos, vamos ter outras criaturas interagindo para criar essas coisas, assim. E assim que a gente mostrou para eles essa ideia, eles curtiram muito, porque eles falaram, cara, a gente já tem uma página lá que na verdade é de um cachorro, porque ele é um influencer digital. E eu pensei, isso é maravilhoso, a gente pode agora trazer isso para a nossa linguagem.
E aí, beleza, temos o nosso ponto de vista, né? Essa foi a primeira coisa. Conversamos com o cliente sobre esse ponto de vista, trouxemos as nossas ideias, e aí a gente agora tem essa etapa maravilhosa que é rascunhar desesperadamente. Assim. Então, a gente tinha um conjunto de 8 ilustrações para fazer para eles, mas antes da gente chegar nessas 8 ilustrações, a gente precisava estressar o que eram as nossas ideias, assim, né? Então, a gente começou a rabiscar muitas coisinhas. Aqui tem rabiscos meus, tem rabiscos da Bia, e todos eles eram nessa linha de colaboração, né, de fazer coisas juntos, dessa coisa do trabalho independente, de misturar seres humanos e seres antropomorfizados. E aí, a partir desses muitos rascunhos, né, eu sempre falo, se a gente precisa fazer uma ilustração, a gente vai investir pouco tempo e pouco esforço em fazer muitos rascunhos, e aí a gente depois vai escolher quais que merecem um investimento maior, assim, né? Esse costuma ser o meu processo e tem sido muito bom para mim, porque virou uma grande economia de energia e de saúde mental também, porque às vezes a gente ficava, não está dando certo, mas você fica lá marretando aquela mesma ilustração para sempre, e no fim você sente que você não fez nada, assim, né? Então, o que não é verdade, mas eu acho que a gente precisa tentar enganar o nosso cérebro para conseguir ter essa sensação de que a gente está avançando também. Então, o que eu faço é essa ideia dos thumbnails, né? Eu começo, se eu tenho uma ideia para uma ilustração, eu vou rabiscá-la várias vezes em vários quadradinhos pequenininhos. E aí, o que deu mais certo, eu vou escolher para investir mais tempo neles. Assim. Foi muito isso que a gente fez nessa primeira rodada de livros também. Então, a gente escolheu alguns que a gente pensou, cara, esses aqui vale a pena a gente apresentar para o cliente. Também não vou mostrar tudo que eu fiz para ele, porque isso vai deixar ele completamente confuso, mas eu vou tentar ser mais aberta possível no nosso processo, porque eu percebi que quanto mais a gente envolve as pessoas, melhor é o resultado, porque todo mundo se sente mais confiante no processo e compra mais as ideias, assim. Eu acho que esse projeto foi um exemplo muito positivo disso. E aí, beleza. Então, a gente escolhe as 3 ideias que a gente vai... Aqui eu fiz 3, tá? Mas quantas forem ideias que a gente vai levar adiante. A gente apresentou esses rascunhos um pouco mais refinadinhos, né? Não, quando eu digo refinado, não tem nada a ver com o resultado final, mas tem a ver com só ser apresentável para o cliente. Eles curtiram as ideias e a gente começou o que a gente chama de testes de finalização. Então, os testes de finalização, aqui eu vou trazer um exemplo a partir de uma das ilustrações spot que a gente fez, né? A gente tinha algumas complexidades de ilustração. Cenas mais complexas e ilustrações spot, que eram as ilustrações menorzinhas para ilustrar tópicos específicos. Então, aqui a gente começou com esse rascunho. Então, ele era assim, e a gente queria entender como ia ser o resultado final. Então, a gente fez alguns testes internamente, porque a gente já tinha muitos insumos para tomar essa decisão. A gente sabia que a gente queria manter a imperfeição do traço, que a gente queria essa linguagem de zine, poucas cores. Então, agora a gente só precisava, né, tangibilizar isso. E aí a gente fez 2 opções com as quais a gente ficou satisfeitos, assim, né? A opção 1, que é o que eu estou explicando aqui, a gente tinha o preto 100% como cor de contorno, e a gente usava quase que a paleta toda que eles tinham passado pra gente, assim, né? Então, a gente tinha uma das 3 cores mais vibrantes para atuar como cor principal, e as cores claras complementavam as principais. Então, a gente escolhia a gente poderia escolher dentro desse universo grande de cores, combinações que eram uma das 3 cores vibrantes e as cores claras como complementação. E a gente fez essa adição de 2 tons para ter variações de cores de pele. Então, poderia ser qualquer combinação desse espectro aqui. E quando a gente tivesse uma ilustração mais complexa, a gente poderia aumentar a quantidade de cores. E aí, um dos exemplos que a gente passou lá para eles foi essa ilustração como opção A, e a gente tinha outras, né, na apresentação que passavam um pouco esse estudo de finalização. E a gente tinha a opção B, que era a que a gente estava investindo mais, porque a gente achou que ela era mais proprietária e mais diferente, em que a gente deixava o contorno preto de lado e a gente tinha as 3 cores mais vibrantes para fazer o papel do contorno. E as cores claras a gente usava em pares. Então, uma monocromática, então azul com azul, e outra para dar uma cor de destaque. Então, por exemplo, aqui verde com verde claro e uma cor de destaque. Azul com azul claro e uma cor de destaque. E esse acabou sendo o resultado que a gente ficou mais feliz, assim, porque a gente achou que isso era super diferente de tudo que a gente tinha visto recentemente, assim, em termos de linguagem de ilustração para a empresa, principalmente, né, que às vezes é uma coisa um pouco engessada e um pouco difícil de você ver uma coisa diferente. E a gente apresentou para eles, assim, torcendo muito para que eles concordassem com a gente.
E eles concordaram, assim, que esse caminho era único e diferente, que a gente precisava investir nele. Mas aí vem uma rodada, normalmente, que é de refino e sistematização, né? A gente tinha ali uma amostra do que a gente tinha pensado. Então, a gente nunca vai esperar ter tudo pronto para mostrar para a pessoa, porque às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma surpresa maravilhosa e aí não era o que a pessoa tinha em mente, então a gente investiu muito tempo para nada, né? Aqui, nesse caso, a gente queria trazer eles para o nosso raciocínio e falar, ó, a gente testou isso e testou isso, a gente prefere isso. E vocês? E aí, quando eles disseram que eles preferiam, a gente foi para o refino e para a sistematização para todo o resto das ilustrações. E aqui no nosso caso, o refino exigiu que a gente fizesse uma proposta para mudar um pouco as cores que eles tinham passado para a gente. Porque com essa solução que a gente deu, a gente tinha um problema de contraste em algumas situações. E aí a gente fez essa proposta de nova paleta e começou a trabalhar essa paleta. A gente, às vezes, é aí que entra também nosso histórico como designer, né? A gente pensou, cara, se a gente está propondo isso para as ilustrações, para a identidade visual, que ainda estava em construção, a gente poderia usar uma linguagem parecida, assim, né? Então, a gente poderia trabalhar com essas duplas da cor meio em contraste com o fundo, também na linguagem de design. E eles também curtiram essa ideia e incorporaram lá. Então, é quase que um projeto em grupo, assim, que a gente estava fazendo com os designers da Livros. E aí, usando esse rascunho como exemplo, né, a gente fez a evolução dele para a versão final e a gente trabalhou ele em todas essas possibilidades de cores, né? Então, a gente tinha ele nessa dupla, na dupla verde e azul e na dupla verde e rosa. E aí, o que a gente achou que era interessante é que não era uma coisa engessada demais. Eles iam ter a possibilidade de variar bastante essa linguagem, mas ainda tendo ela como uma coisa proprietária, né? E uma coisa que o próprio cliente trouxe para o nosso processo nessa rodada de refino, e que a gente achou muito legal e que a gente gostaria de continuar fazendo, é os testes de acessibilidade, né? Então, a gente pegou todas essas combinações de cores, como elas eram muito complexas, assim, né, e diferentes, a gente fez o teste de acessibilidade para daltônicos também. Então, a gente viu se essas combinações funcionavam para outras formas de ver as coisas. E a gente chegou à conclusão que a legibilidade estava preservada nessas variações. Então, assim, o nosso processo varia muito, né? Eu acho que é importante dizer isso. Não existe uma fórmula para como a gente faz as coisas, mas conforme a gente vai adquirindo uma experiência, especialmente com esse tipo de projeto que é longo, que é grande e que tem muito espaço, né, para, vamos dizer, a gente fazer um caminho que é não linear, né? Porque a gente pode, na primeira proposta, ter muito sucesso ou não, né? Nesse foi um caso em que a gente teve muito sucesso. Mas eu acho que a gente vai aprendendo a manejar esse processo para ir trazendo ele para essa linha, né? Então, ele não é uma linha, ele vai fazendo assim, mas a gente fica tentando fazer ele não fazer assim, né? Não desviar completamente do nosso trajeto até o final. Beleza, então, gente, vocês podem ficar super à vontade para fazer mais perguntas quando a gente chegar lá no final. Então, eu vou passar para a segunda dúvida, que é uma coisa que eu penso muito e que muitas pessoas perguntam também, que é como conseguir clientes. E aí, uma coisa que eu não falei na primeira pergunta, mas que eu vou falar nessa, porque é muito importante, nada do que eu tô falando eu acho que é uma verdade absoluta, tá? Eu vou falar um pouco sobre como foi pra gente, e aí vocês podem tirar as conclusões de vocês. Então, como conseguir clientes é uma coisa que eu me pergunto até hoje. Às vezes eu fico, como é que a gente tem tanto trabalho? Eu não sei. Mas eu vou dizer quais são as minhas teorias. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente fez e que deu certo é não se cobrar demais nas redes sociais, né? Então, eu e a Flora, principalmente, né? Depois que a Bia e o Diogo entraram, isso melhorou bastante. Mas eu e a Flora, a gente tem muita dificuldade de se autopromover. Então, assim, isso foi um dos motivos, inclusive, pelo qual a gente virou uma sociedade. Porque eu ia promover a Flora e a Flora ia me promover, ao invés de a gente ter que fazer isso por nós mesmos, assim. E isso tem sido uma dos frutos melhores, assim, da nossa parceria. Então, uma das coisas que a gente teve que aprender desde o início era, cara, se a gente tá fazendo coisas, vamos mostrando, sabe? Não vamos esperar a gente achar que a gente agora tem um corpo de trabalho super coeso para mostrar para as pessoas. Isso, em muitos momentos, cria um pouco de ansiedade, assim, né? De preocupação de você estar expondo uma coisa que não é exatamente você, ou você não sabe ainda se é você. Eu sei que muitas pessoas dizem que você tem que mostrar mais do que você quer fazer mais, né? E isso também é verdade. Mas eu acho que existe um equilíbrio, assim. Eu acho que a gente não pode ficar trabalhando a portas fechadas, porque isso prejudica como as pessoas percebem a gente. Às vezes uma coisa que a gente acha
que não estava pronta para ser vista, alguém vai ver e vai achar incrível e vai te trazer uma oportunidade super nova e que você nunca tinha pensado que você poderia ter. Então, a gente, no passeio, a gente tenta não ser preciosista na medida do possível com o nosso Instagram, com as nossas redes sociais, e a gente vai fazendo estudos e a gente vai colocando lá, especialmente no início, quando a gente ainda estava começando, assim, né, nos projetos comerciais. A gente sempre teve muita coisa para fazer, assim, então nem sempre é fácil, mas a gente tenta manter esse hábito, até para mostrar para as pessoas, assim, os nossos projetos auto-iniciados, né, o que a gente gostaria de estar fazendo, até se a gente não está fazendo ainda. Isso foi uma coisa que aconteceu muito com os murais, por exemplo. A gente fez um mural na Casa da Flora porque a gente quis e acabou sendo chamada para fazer outros, assim, depois que a gente divulgou, mostrou isso para as pessoas. Tá, isso é uma coisa. A segunda coisa essa coisa de fazer trabalhos pela visibilidade é muito polêmica, né? Eu acho que tem muitos problemas, assim, em isso ser esperado do designer, né? Das pessoas acharem que a gente está disponível para fazer trabalho só pela visibilidade. Mas eu acho que a gente precisa ter também um pouco de critério, assim, né? Eu acho que existem, sim, os projetos em que isso é uma boa troca pra gente, assim, né? Eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que é muito especial e muito específico, em que foi extremamente valioso e uma experiência incrível fazer um trabalho que a gente fez primariamente pela visibilidade, assim, né? Que foi a identidade do Diatipo. Então, o Diatipo, o pessoal do Diatipo, né, veio falar com a gente, são pessoas que a gente já adora, que a gente já conhecia, também do próprio evento, assim, que a gente já participou como participantes mesmo, né, como pessoas que iam lá assistir as palestras, e eles vieram falar com a gente chamando para fazer a identidade do Diatipo São Paulo. Que foi um projeto remunerado e tudo, mas a gente tinha muito trabalho no momento e a gente pensou, cara, a gente vai fazer, não vai fazer, e a gente resolveu topar. E foi muito legal, porque a gente teve muita liberdade criativa, e além de ter muita liberdade criativa, a gente foi palestrante no evento, também, né, por causa desse contato, de ter feito a identidade, a gente falou sobre o próprio processo de fazer a identidade no evento, e sendo um evento, né, eles próprios produziram fisicamente muitas das coisas que a gente tinha desenhado. Então, assim, vou especificar um pouco melhor, né? A gente fez toda a linguagem que ia ser a divulgação das redes sociais, então a gente teve uma variedade de aplicações muito grandes, né, desse projeto, que a gente pôde transformar num case muito completo e muito legal pra gente. A gente conseguiu chamar os nossos amigos do Polar, do Estúdio Polar, para trabalhar com a gente na parte de animação. Então, eles fizeram várias animações muito legais para a divulgação e para o próprio dia do evento, né? Eles fizeram um reel que tocava lá no dia e que trouxeram outra camada, assim, né? Deixaram muito mais especial o nosso projeto. Então, essa parceria para a gente foi muito importante na hora também de topar fazer o trabalho. E teve essa variedade de aplicações no mundo real também, né? Então, eles fizeram a bolsa, eles fizeram cartaz, o crachá. Então, a gente teve muita coisa para mostrar desse trabalho que a gente fez, assim. E foi uma coisa que deixou a gente bastante orgulhosa como um todo. E aí, no dia, a gente foi lá, palestrou e conheceu um monte de gente que a gente não conhecia ainda, ganhou seguidores para o passeio e essas coisas que também são importantes. E fortaleceu também os nossos laços com as pessoas que chamaram a gente para fazer o trabalho, que já eram parte da nossa comunidade, assim. Então, acho que foi uma decisão que valeu muito a pena e que faria de novo, sem sombra de dúvida, assim. E a gente acabou ganhando também o prêmio do LAD por esse projeto junto com o Estúdio Polar, pela identidade e pelas animações. E a terceira coisa, que é uma coisa que eu fiquei assustada de fazer e adiei fazer durante 2 anos de passeio, mas quando chegou o início do ano passado, eu falei, vou tentar. Todo mundo sempre fala para fazer, vou fazer um bem bolado aqui, fazer um e-mail de prospecção, para mandar para empresas desconhecidas, assim, pessoas que a gente não tem contato direto, mas que a gente gostaria de trabalhar. Então, não é tão ruim fazer isso quanto parece, assim, na verdade deu tudo certo. Eu trouxe aqui um e-mail que a gente mandou para Tag Livros, falando para eles, assim, tentei ser específica em por que eu estava escrevendo para eles, né? Falar qual era a nossa experiência relacionada, falar o porquê que a gente estava interessado em trabalhar com eles, por que a gente era fã do trabalho deles. Então, falei que a gente gosta muito de ler, que a gente é leitoras primeiro e designers e ilustradoras depois. E falei um pouco de qual é o diferencial do nosso projeto, tentando não me estender demais e deixar lá o link para o nosso site.
E aí eu pensei, tá, ninguém nunca vai me responder. E aí passaram alguns dias e o pessoal da TAG falou, gente, a gente já tinha visto vocês em XYZ, a gente gosta muito do trabalho de vocês, vamos super trabalhar junto. Então, uma coisa que talvez fosse acontecer em algum momento, acabou que esse contato que a gente fez, ele acelerou, né, essa colaboração. E a gente fez um kit para TAG esse ano também. Então, essas são as minhas 3 dicas. Provavelmente existem muitas mais. Provavelmente nem todas elas dão certo para todos. E acho que deram certo para a gente. Então, queria colaborar e contribuir e trazer elas para vocês. Aí, a próxima pergunta. Como evitar que os projetos saiam do controle? Isso, para mim, foi uma incógnita durante muitos anos de design, assim. Porque isso era sempre o que todos os momentos em que eu pensei, gente, por que eu fiz design? Era por causa de alguma coisa desse tipo. Porque um projeto tinha meio que descarrilhado e eu não sabia onde nem como. Eu acho que isso, assim como todas as outras coisas que eu falei, não é uma receita de bolo, assim. E nem acho que eu aprendi completamente como isso funciona. Mas hoje a gente tem muito sucesso nos projetos que a gente faz e todos eles, ou sei lá, se não todos, quase todos, acabam bem, assim, acabam com a gente tendo conseguido fazer o que a gente se propôs a fazer. E eu acho que isso vem muito da experiência e de saber, assim, ter jogo de cintura para manejar as situações, mas eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu acho que são instrumentais nisso aí. Então, a primeira coisa é alinhar expectativas toda hora. E quando eu digo toda hora, é toda hora mesmo. Assim, eu tenho meio que um checklist que eu não saio de uma reunião sem perguntar quando é a nossa próxima reunião e o que a gente vai apresentar, assim, né? Deixar isso tudo muito alinhado. E aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu tento nunca esquecer de fazer em projetos. Então, a primeira é, antes de fechar o trabalho, antes de dizer o que você vai fazer, documentar o escopo o melhor possível. Então, a gente, no caso, faz isso por meio de uma proposta comercial, então a gente vai lá e detalha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Tem alguns casos, assim, design é muito difícil, porque você nunca sabe exatamente o que você vai ter que fazer, né? Então, tem situações em que, sei lá, uma identidade visual pode ter algumas coisas que são um pouco incógnitas, né? Se você vai ou não ter ilustração, se você vai ou não ter padrões, você só vai descobrir isso depois quando você começar o processo. Mas a gente tenta ter uma base, né? Assim, a gente vai provavelmente fazer isso, 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 e a gente documenta lá na nossa proposta. Se for um pedido mais específico, tipo, sei lá, 50 ilustrações, a gente vai escrever lá quais são, vai ter uma tabelinha. Porque eu acho que é muito importante a gente tentar ter isso como base se a gente depois precisar discutir alguma coisa, né? É claro que na maior parte das vezes existe muita flexibilidade em relação a isso, as coisas mudam no meio do caminho, não tem problema, mas é importante a gente estar com todo o passo documentado. A segunda coisa é, em reuniões, pedir para os clientes conversarem com calma e mandarem o feedback completo por e-mail. Por quê? Porque às vezes você faz uma reunião com 10 pessoas, cada um acha uma coisa, todo mundo vai te dando os feedbacks assim meio soltos, e a opinião de um, a opinião de outro, e no final você sai meio assim, tá, mas o que eu tenho que fazer mesmo? Então, acho que é muito importante a gente também pedir e incentivar as pessoas a se organizarem pela gente, né? Não é só a gente que tem que se organizar. Então, a gente fala, gente, manda aí feedback, porque aí o pessoal vai discutir lá e vai chegar a uma conclusão sobre qual é a opinião, né, que a gente vai ter que seguir. E eu acho que é importante a gente pedir isso por e-mail de novo, para ter esse documento, assim, né? Então, a gente é zero burocrática no passeio, a gente não fica tipo, gente, a gente só vai fazer se vocês fizerem tal coisa. Porque eu acho que isso é importante, isso faz diferença para os clientes, mas a gente tenta manter um pouco de controle dessas situações, assim. E aí, assim que a gente recebe o feedback, a gente já combina quando vai ser a próxima apresentação e já manda um convite no calendário, porque eu acho que isso mostra também nosso compromisso e a nossa vontade de continuar fazendo e de não deixar o projeto sair dos eixos, assim. E confirmar sempre o que vai ser entregue na próxima rodada. Mesmo que lá no início você tenha um documento que diz o que você vai entregar em cada rodada, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, mesmo assim, a cada reunião a gente tenta combinar de novo, porque eu acho que é muito importante, gente, a expectativa de vocês é essa aqui, aí vocês vão receber, até pra gente poder controlando também o volume das entregas que a gente vai fazer, né? Não virar uma coisa que a gente só vai obedecer ao que o cliente pediu e o prazo que ele deu. A gente também, às vezes, é propositivo em relação aos prazos, e a gente que diz quando é que a gente vai entregar e o quê. E aí, por fim, garantir um canal assíncrono de troca de informações que seja adequado ao projeto. Então, assim, a gente usa muito e-mail, a gente às vezes usa o Slack, se é um projeto que a gente vai ter que falar com a pessoa todo dia por algum motivo, a gente junta ele lá na nossa ferramenta de trabalho, de comunicação, que é o Slack.
A gente, às vezes, usa o Trello, que aí, vamos supor, que é um projeto em que a gente vai ter um volume grande de entregas e o cliente que tem que passar para a gente e priorizar, aí a gente vai usar um Trello, uma coisa assim. Às vezes é um pouco caótico, porque a gente tem muitas ferramentas e tudo, mas a gente tenta manejar. Eu imagino que tem estudos que façam isso muito melhor, ou que tenham um processo muito mais fechado, assim, né? A gente é flexível de propósito, assim. E aí eu risquei ali o WhatsApp, não, por favor, é só uma recomendação, cada um faz o que quiser da vida. Mas eu fico muito maluca se as pessoas precisam falar comigo no WhatsApp, porque às vezes eu tenho que ficar transcrevendo feedbacks de áudio, e eu acho que isso é um pouco desesperador. Então a gente sempre incentiva, assim, né, que a gente separe um pouco a vida do trabalho, assim, né? Eu acho que hoje em dia isso é muito difícil de fazer, mas na medida do possível eu acho que é sempre importante. E aí a segunda coisa que eu acho que ajuda bastante a gente a não deixar os projetos descarrilharem é quebrar grandes entregas em entregas pequenas, né? Então, se a gente vai ter que entregar 50 ilustrações, a gente não é nem um pouco razoável a gente falar, tá bom, a gente se fala daqui a 6 meses. E aí mandar todas as 50 ilustrações, né? Esse é um exemplo extremo, mas eu tento fazer isso até quando o projeto é pequeno. Porque quanto mais rodadas de alinhamento a gente tiver, mais provável é que chegue no final com todo mundo sabendo de tudo e de acordo com tudo, assim. Então, um exemplo que eu dou é que, vamos supor que a gente tem um projeto de, sei lá, identidade visual, seja lá o que for. E aí ele é assim, né? A princípio, a gente poderia fazer uma grande surpresa no final e falar, olha, isso foi tudo que a gente pensou para vocês. A minha preferência é quebrar ele em vários pedacinhos e, de preferência, em pedacinhos que vão ficando cada vez menores, assim, né? Então, assim, a primeira entrega, talvez a gente precise de 2 semanas, 3 semanas, sei lá, para a gente conseguir amadurecer uma ideia, né? Alguma coisa com corpo para mostrar para o cliente, assim. Às vezes é o contrário, tá? Se for uma ilustração, muitas vezes a primeira etapa é a menor, porque a gente vai mostrar um rascunhozinho. Então, depende um pouco. Mas, idealmente, a gente vai deixando cada vez mais leve. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez mais certo que aquilo está aprovado e você vai fazendo coisas cada vez mais operacionais, assim, né? Então, a primeira entrega, ela é muito criativa e às vezes, abrindo muitos caminhos. A segunda já vai começar a fechar um pouco. E aí, você vai tentando manter uma regularidade, né, de apresentações para a pessoa saber que você não esqueceu dela e que você ainda está ali engajado naquele negócio. E, ao mesmo tempo, para você saber que aquilo está aprovado e você não está trabalhando à toa, assim, né? Então, acho que quebrar as coisas é muito importante, mesmo quando o cliente não faz isso por você, você tentar propor quebrar as coisas. Aqui é um exemplo de um projeto de ilustração que a gente fez recentemente, que é imenso, assim, que a gente trabalhou com eles muitos meses para redefinir a linguagem de ilustração da Stone. E aqui é uma das ilustrações finais, né, que foi uma cena que a gente fez. E a gente fez uma quantidade muito grande de ilustrações para cenários específicos que eles tinham lá. Então, cenários do aplicativo, cenários de comunicação para rede social, coisas assim. E a gente sempre começa com o que a gente chama de um projeto piloto, que é, se a gente está partindo do zero, a gente precisa primeiro entender qual vai ser o visual e a linguagem dessas ilustrações, antes da gente sair fazendo, né? Então, esse projeto costuma ser mais demorado, proporcionalmente falando, e mais cheio de decisões. E depois que isso está feito, a gente vai cada vez mais operacionalizando. Então, eles já vão conhecendo como é o nosso trabalho, eles já mandam um briefing um pouco mais explicadinho, direitinho pra gente, e aí, ao longo do tempo, a gente vai crescendo essa linguagem, né? Então, aqui a gente tinha definido como é que é a linguagem de rostos, como é que é a linguagem de corpos, e aí, ao longo do tempo, assim, os briefings foram ficando cada vez mais simples, porque a gente cada vez mais conseguia entender o que eles queriam, e a gente conseguiu fazer mais ilustrações em menos tempo, né? Então, no final, isso virou uma biblioteca imensa, que é uma parte do que a gente fez, assim. Tem ilustração de Natal, tem ilustração de Black Friday, tem ilustração de um monte de coisa, para eles terem essa biblioteca para usarem lá. E aí, a última coisa, nem tem um slide para falar disso, porque é muito simples, que é levar os prazos a sério. E aí, o que quer dizer levar os prazos a sério? Quer dizer que se a pessoa diz para você que você precisa fazer em 15 minutos, você tem que aceitar? Não, de maneira alguma. Pelo contrário. Quer dizer que você precisa dizer para ele, 15 minutos não dá, eu posso fazer em 5 dias, sabe? Tentar ao máximo tomar as rédeas disso, não aceitar coisas que você sabe que você não vai conseguir fazer, porque isso eu tô falando como prestadora de serviço, mas também como tomadora de serviços, assim, né? Eu percebo que mais do que a qualidade do nosso trabalho, que eu acho que tem qualidade, o que é mais importante para os nossos clientes é o fato de que a gente está sempre lá para eles, assim, e que a gente é confiável. Assim. E eu acho que isso às vezes a gente perde prazo ou precisa pedir uma extensão, não porque a gente não é confiável, porque a gente está passando por várias coisas, isso acontece.
Mas eu acho que é muito importante a gente tentar sempre se adiantar, sempre ser comunicativo, ser claro sobre o que a gente consegue e não consegue fazer, assim. E aí a última pergunta, eu acho que é a última que eu trouxe aqui, é como não cair na mesmice, né? Isso é uma dor para ilustradores, assim, porque o mundo fica querendo coisas diferentes de você, né? Uma hora eles querem que você tenha o seu estilo e que você seja super reconhecível. Uma hora eles querem que você pare de se repetir, que você está fazendo tudo igual. Então, eu acho que isso é uma coisa muito difícil, assim, de equilibrar. E eu acho que vai um pouco também da personalidade de cada um, né? Eu percebo que, como ilustradora, eu tenho muita dificuldade de... Como ilustradora e como ser humano, eu tenho muita dificuldade de fazer uma coisa de maneira... me comprometer, né, com um negócio. Então, assim, o meu estilo, ele muda muito e com muita frequência, e ele vai evoluindo. Eu acho que tem traços que se mantêm, mas eu não acho que eu seja uma ilustradora com um estilo super... Nossa, você viu, você sabe como muitos são. Mas eu acho que isso é uma coisa importante que eu aprendi, assim. Como você faz para se reinventar, né, e ser um pouco diferente a cada projeto. E eu acho que a resposta para isso, ela é muito mais simples do que ela parece, assim, né? Eu acho que tem menos a ver com você ficar sempre se forçando a mudar e mais a ver com o processo orgânico de você interagir com pessoas, conhecer o trabalho de outras pessoas, trabalhar com outras pessoas e deixar isso ir influenciando você, assim, né? Então, o primeiro passo para mim é trabalhar com outras pessoas sempre que possível. Então, eu falei muito de colaboração nessa palestra, né? Falei mais até do que de mim, eu acho, mas é porque isso realmente influencia muito a forma como... Pode falar com ela, ela tá mandando uma mensagem no grupo geral lá, e aí isso aí. Oi. Tem alguém abriu o som aí sem querer? Ah, tá, eu achei que era uma pergunta. Sem problemas. Sempre trabalhar com outras pessoas sempre que possível, assim, né? Então, aqui eu trouxe a Bia, o Diogo e a Flora como meus principais exemplos, assim, né? Quando a gente trouxe a Bia e o Diogo para dentro do passeio, eu e a Flora, que já éramos uma dupla, né? Assim, no sentido de uma influenciar a outra, ficamos ainda mais, acho que, multitarefas, assim, a gente conseguiu uma flexibilidade muito maior do que a gente é capaz de fazer, porque a gente aprendeu com eles também, assim, né? Então, a Bia, ela tem um traço super livre, assim, né? E super gestual, que me influenciou muito, assim. Eu acho o trabalho dela incrível e eu acho que, espero ter influenciado ela também como diretora de arte dos nossos projetos e tudo. Aí o Diogo, por outro lado, ele traz uma coisa que a gente não tem, porque eu acho que o meu trabalho, ele é muito gráfico, assim, no sentido de influenciado pelo design gráfico. Então, eu sou muito ligada nas composições, nas manchas de cor, no negativo e no positivo, assim. Eu sempre trato um pouco minhas ilustrações como composições, assim, né, gráficas. E o Diogo, eu acho que ele tem uma coisa que é a experiência, né, do desenho mais tradicional, assim, né. Então, o Diogo trabalhou com desenho animado e ele fez aulas de modelo vivo e ele consegue trazer para o nosso trabalho, por exemplo, uma perspectiva, um movimento que a gente ainda não tinha tanto presente no que a gente já fazia. Então, todo mundo que entra para o passeio torna a gente mais forte e mais variado, assim, no que a gente é capaz de entregar. E aí, é claro, a própria Flora, que eu deixei para o final, apesar dela ter sido a primeira, que me ensinou muito com a experiência dela até de lettering mesmo, assim, né? Eu não faço lettering nem um pouquinho, assim, eu não sou boa nisso, mas observando a Flora trabalhar e a preocupação dela com o movimento, com negativos e positivos, isso tudo mudou muito o meu trabalho e fez com que eu fosse muito mais detalhista em algumas coisas, assim, né? Eu sou uma ilustradora primariamente que trabalha em vetor, assim, para mim é muito melhor, mas o motivo é um pouco essa forma de ver as coisas, né? A forma como eu vejo o trabalho é influenciado pela minha ferramenta e vice-versa. Então, eu sinto que eu faço ilustração melhor no Illustrator, porque eu posso falar assim, cara, eu acho que esse pé tá meio pequeno. Aí eu pego aquilo como se fosse de massinha e puxo assim, falo, agora tá bom, agora eu vou arrumar, entendeu? Então eu vou tratando as formas como se elas fossem formas gráficas, mesmo que elas sejam um personagem, uma casa, ou seja lá o que for. Isso é uma ilustração e lettering que a Flora fez para uma camiseta nossa que está vendo lá na nossa lojinha. A segunda coisa é marcar conversas com quem você admira. Isso é uma coisa que eu não fazia antes. Eu sou uma pessoa bastante tímida, na verdade. Eu tô falando rápido, assim, acho que é por causa disso. E eu tenho um pouco de dificuldade, assim, né? De, tipo, me aproximar das pessoas que eu não conheço ainda, porque eu nunca sei o que eu tenho que falar e como eu tenho que agir. Mas eu acho que
estranhamente, esses últimos anos aí de pandemia mudaram isso, melhoraram isso em mim, porque passou a ser uma coisa muito mais socialmente aceitável você falar com uma pessoa que você não conhece. E aí, vamos tomar um café para se conhecer? Porque é só ligar o Zoom e marcar uma hora e trocar uma ideia, assim, né? Tem um limite de tempo que, se tiver indo tudo errado, você pode falar tchau, tô ocupada, deixa eu fazer outra coisa. E acabou que nesse último ano eu fiz muitos amigos e conheci muitos ilustradores de quem eu era muito fã, fazendo isso, assim. Uma dessas pessoas foi o Lucas Salles, eu até trouxe ele aqui como um exemplo máximo, porque a gente começou a falar meio que toda semana, assim, e trocar muita ideia sobre o trabalho também, assim, né? Sobre a vida, mas também sobre o trabalho. Então, sei lá, Lucas, o que você acha da questão de plágio na ilustração? Sei lá, a gente troca muita ideia sobre essas coisas e ajuda também a gente a amadurecer um pouco as nossas ideias, assim. Aí só para apresentar quem é o Lucas, ele faz umas ilustrações vetoriais também que tem, acho, muito a ver com o que eu gosto, com o que eu faço. Então, a gente tinha muita coisa para trocar também. O Lucas foi uma dessas pessoas, também falei com o Arthur Vergani, com outros ilustradores que eu era, assim, super fã, não tinha a menor ideia de quem era a pessoa por trás do trabalho, e agora eu sei e, né, consegui aprender alguma coisa com eles também. E aí a terceira coisa, que eu acho que é aquela, né, polêmica que eu já falei lá atrás, mas que eu não consigo evitar, assim, né, por mais que eu às vezes pense, isso é o capitalismo me empurrando para fazer, às vezes eu percebo que eu não consigo evitar querer ter outros projetos criativos além do que eu já tenho, assim, né. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos que são totalmente diferentes. Um foi uma coisa, assim, super despretensiosa e solta que a gente fez, que eu sou muito fã da série Dark. E se alguém puxa esse assunto comigo, eu não consigo parar de falar sobre isso por 5 horas. Então, quando a gente estava chegando perto do lançamento da 3ª temporada, eu estava muito ansiosa para isso. E eu ficava pensando nesse negócio, criando teorias e conversando com as pessoas sobre isso. E eu percebi que um monte de gente que eu conhecia não tinha visto a série porque ela é muito complicada. E aí, assim, o lance era, não adiantava você querer explicar para as pessoas, primeiro porque ia ser spoiler, e segundo porque você não consegue passar a ideia de que vale a pena assistir se você começa a explicar as coisas do enredo, assim, porque o enredo é muito complexo. É realmente muito complexo. Então, mistura um pouco questões de árvore genealógica com questões de viagem no tempo. Então, o que eu pensei? Já que eu só consigo pensar nisso mesmo, e eu tô inspirada por essa série, vamos dizer, artisticamente falando, eu vou fazer uns desenhos, assim. E aí a gente bota lá no nosso Instagram e fala, galera, assistam aí a 3ª temporada, vale a pena. E aí a gente fez essa propaganda gratuita aí pra Netflix, porque, enfim, porque era o que estava na nossa cabeça na hora. E quando eu mostrei pro pessoal do passeio, isso é aquela coisa que eu falei, né? Você tem uma ideia maluca que não necessariamente tem um propósito, você mostra pros outros e ela vai ficando cada vez melhor, assim, né? Todo mundo meio que se engajou em a gente colocar isso lá no nosso Instagram. Aí o Diogo ajudou a animar a ilustração que eu tinha feito. A Flora fez uns layouts super bonitos, assim, com frases da série. E aí eu fiz essas ilustrações, que eram elementos da série que eu queria destacar, ou cenários. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu acho que, sendo um projeto assim, né, que não tinha um porquê de ser, foi uma oportunidade para eu experimentar fazer uma coisa que eu não tinha feito antes, em termos de técnica e de estilo, né? E aí eu me dei essa liberdade de fazer uma coisa um pouco estranha que eu não tinha visto ainda, que era usar umas fotos e fazer um live trace das fotos e colocar umas texturas e tal. Que depois que eu fiz, para vários outros projetos comerciais, eu falei, cara, eu posso usar aquele recurso que eu aprendi quando eu fiz aquele projeto lá maluco do Dark, que não tinha muito porquê. E aí tem um pouco dessa coisa do otimismo não intencional, né? Que a gente pegou uma série que é super sombria e tal, e transformei em ilustrações que eram rosa pink e verdão, assim, né? Eu acho que isso acontece em quase todos os nossos projetos. E aí um outro projeto criativo, né, que eu acho que valia muito a pena trazer, porque também foi muito, muito importante nesse meu último ano, principalmente, assim, foi a revista Recorte. Então, o que é a Recorte? Foi uma ideia que partiu primeiro da Flora. A gente participou do Clube do Livro do Design, que foi um projeto da Teresa Bettinardi, em que a gente se reunia com um grupo de designers do Brasil e tal, para discutir livros de design. E a Teresa chamou a Flora para escrever um dos textos, que era um texto de apoio para esses livros que o pessoal estava lendo no clube. E aí a Flora escreveu e ficou super legal, porque a Flora também faz pesquisas muito
cuidadosas, assim, né? E também é professora, então é um texto muito bom. E a gente pensou, cara, pô, é uma pena, porque acho que o pessoal do clube vai ler isso, mas não vai ter muito para onde mandar depois, assim, né? A gente não conhecia um canal de design que a gente pudesse mandar um texto mais longo, assim, né? E mais aprofundado sobre design, mas que ao mesmo tempo não era um texto acadêmico, era um texto, um ensaio, né? E aí a Flora teve essa ideia, cara, a gente devia fazer uma revista. E aí a gente foi meio que trabalhando junto nessa ideia, a Flora fez o site, eu comecei a fazer as ilustrações para ajudar com a identidade, comecei a escrever os textos de apresentação, a gente resolveu fazer essa iniciativa, que é uma revista, que a gente queria muito que fosse autossustentável, assim, ela não vai ser lucrativa nunca, certamente, mas a gente queria que fosse possível pagar os nossos colaboradores para escreverem sobre design, porque não tem muito um lugar onde você possa fazer isso, né, aqui no Brasil. E a gente queria que as pessoas se sentissem incentivadas a contribuir, não fosse uma coisa para eu e a Flora escrever, não é um blog, era uma coisa que a gente queria ter muitas vozes, assim, né, de pessoas novas que estão trabalhando com design, falando sobre esse assunto. Então, a gente tem essa diretriz abertíssima, que pode ser qualquer coisa que passe perto de design. Então, assim, eu já escrevi um texto para Recorte que nem usava essa palavra, mas que tinha um pouco a ver com as minhas inspirações e com as coisas que eu estava pensando. E aí a Recorte virou tanto um projeto criativo do ponto de vista de escrever, porque eu passei a escrever mais, uma coisa que eu adorava fazer e que eu não estava fazendo mais tanto, mas também do ponto de vista de ilustração, porque muitas vezes a gente tem que ilustrar os textos que chegam pra gente ou os textos que a gente escreve, e eu passei a ter essas oportunidades de fazer meus próprios briefings, vamos dizer, né? Então, para os 2 textos que eu escrevi, eu fiz as minhas próprias ilustrações. Então, o briefing foi o negócio que eu escrevi. E assim como o projeto de Dark virou um laboratório, né? Onde eu poderia testar coisas que eu estava querendo fazer e que eu não tinha oportunidade para fazer nos projetos comerciais. E essas 2 ilustrações doidonas aí foram feitas para Recorte. Gente, eu acho que eu passei por tudo que eu queria trazer, assim. Espero não ter falado rápido demais, mas eu sei que eu falo um pouco rápido, então se vocês ficaram com dúvidas e querem que eu repita coisas também, fiquem à vontade. E aí eu queria abrir agora para vocês também conversarem comigo e a gente trocar ideia. Nossa, que aula, hein? Nossa, tá todo mundo assim, babando aqui nos grupos também. Acho que quem não tá conseguindo assistir agora, tô chamando várias pessoas também para depois assistirem a gravação, porque eu acho que você falou muita coisa muito importante. Acho que assim, esse seu olhar, né, de quem vem do design e que tem, portanto, vamos dizer assim, esse modo de operar assim muito, como é que eu vou dizer? Não gosto de botar nada, né? Botar designer, ilustrador em caixinhas, não é isso não. Mas eu acho que você tem vocês, né? No estúdio, aliás, estão os 4 aqui, né, gente? Os 4 estão aqui. O Diogo tá aí, acabei de ver. Eu vi, ele entrou. Então, essa capacidade de sistematização que vocês têm, né? É muito importante na hora de pegar projetos grandes. Então, é fundamental essa organização que vocês têm. Me chamou a atenção, Dominique, esse entrosamento que você comenta que vocês têm e tudo, né? Me chamou a atenção porque eu lembrei de uma palestra que eu assisti uma vez daquela editora portuguesa, Planeta Tangerina, né? Que acho que a maioria aqui que tá assistindo deve conhecer. Que é isso, assim, né? Como que esse entrosamento da equipe... Eu lembro que eu saí da palestra um pouco que nem eu tô... Muito, assim, uma vibe muito parecida com o que você traz, ou seja, quando existe realmente uma troca que funciona, né? Você vai juntando personalidades ali e que vão se complementando, então um é melhor para uma coisa, o outro para outra, aí junta, e aí um vai lá, faz propaganda do outro, e Então, como também essa admiração mútua é importante, esse respeito pelo trabalho do outro, essa valorização como grupo, né? Nossa, é muito legal, eu tô assim, muito, não sei, eu queria muito passar agora, então, passar a palavra para todo mundo que quiser conversar aqui, porque realmente eu acho que tô até com vontade de assistir de novo aqui, porque
esses prompts, né, que você colocou, não sei se eu posso chamar assim, mas essas, sabe, esses slides, né, puxa, como eles são, assim, estruturantes para os alunos, né, eu imagino. Bom, pessoal, e aí? Agora é com vocês. Cadê? Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Eu também quero ser igual a Dominique quando eu crescer. Não, é isso. Eu acho que é assim também, sabe? A gente respeitar o nosso perfil, né? Eu e a Dominique, a gente teve um encontro, né, Dominique, num curso. Eu nunca vou ser que nem ela, eu tenho já isso tranquilo, mas é muito doido, assim, realmente, eu fico abismada. É exatamente isso que você falou. Eu nunca me veria, por exemplo, como uma empresária. E você falou que você não se via no começo. Então, eu falo assim, puxa vida, né? Vocês que estão começando, será que eu quero isso? E se eu quiser? Eu acho que eu não posso, mas será que eu não posso mesmo? Né? E né, muito legal mesmo. Escolher o próprio caminho e ir tirando partido do que você vê que está fluindo, né? Isso é muito importante, né? Isso é uma coisa, se você quiser, eu posso até comentar mais, assim, porque essa parte, né, de não acreditar que eu podia ser uma empresária, eu até achava que eu não queria, assim, né? Eu acho que foi no encontro com a Flora que isso mudou, porque a Flora, apesar de também ter uma história muito parecida comigo, a Flora também é do interior, ela também foi criada por mãe solteira, tudo isso, a gente é muito parecido em vários sentidos, a mãe dela também é autônoma, a minha também era. Mas é um jeito de ser autônoma muito diferente, assim, né, do que a gente vê no design hoje, ou no que a gente vê na nossa própria experiência, porque era uma coisa muito solitária, assim. Então, eu acho que a gente começou querendo se juntar pelo trabalho, né, assim, para poder fortalecer uma outra e não ficar tão sozinha, mas acabou virando, em termos de negócios, uma coisa que mudou a minha perspectiva completamente, assim, né? Hoje eu acho que você se sente realmente, essa palavra tá um pouco cansada, mas empoderada em saber que você é capaz de gerir um negócio, assim, sabe? Sim, mas é importante, né? Super importante, é isso mesmo. Nossa, quero muito ouvir os alunos. Cadê? As alunas também, já que a gente está falando de empoderamento feminino, né? Eu queria fazer uma pergunta. Quem quer fazer uma pergunta? Quem está falando agora? É a Júlia. Desculpa, eu tô sem câmera aqui, meu computador ele não tá funcionando a câmera. Tudo bem. Eu queria perguntar justamente sobre isso do coletivo, que eu acho muito, muito incrível essa coisa. Só que, ao mesmo tempo, foi isso que você falou. Parece que é uma coisa, não sei, você olha e parece, tipo, outra realidade. Eu não penso, tipo, eu poderia começar um coletivo. Parece uma coisa distante, sabe, pra mim. E como é que foi pra você isso? Tipo, como você decidiu, vou começar um coletivo agora, sabe? Tipo, eu vou seguir esse caminho. Só uma sugestão. Dominique, antes de você responder, seguinte, Claro. A Júlia estava falando agora, né, Júlia Cavalcante, eu ia sugerir só, será que você se importaria de parar o compartilhamento para a gente poder se ver melhor, para a gente conversar? Porque, inclusive, aí eu vejo melhor quem está com a mão levantada e tudo. E eu vejo melhor o meu cursor, que estava perdido aqui. Tá bom. Então, eu acho, sendo muito sincera, né, foi uma coisa muito de necessidade, assim, né, porque eu e a Flora, a gente já tinha explorado várias formas de trabalhar com design, assim, e em todas a gente se sentia um pouco deslocada, né. Então, assim, eu adorei trabalhar em estúdio pequeno de design, era muito legal, mas estúdio pequeno de design também tem, né, suas limitações, e a gente, como empregadora, sabe disso até para o próprio Diogo, para a Bia, a gente tenta ser muito transparente, assim, né. Não é uma grande empresa, então você não vai ter um plano de carreira assim super complexo e né, bem desenhado. Então isso era uma coisa que a gente tinha em mente também. A outra coisa é que quando a gente trabalhou em empresa maior, né, por outro lado, a gente também viu que a gente perdia muito da nossa autonomia para tomar as decisões e a gente às vezes se sentia um pouco assim, sabe, indo com a maré porque as decisões eram tomadas por outras pessoas. Então a gente nasceu mais das nossas insatisfações até, assim, né? A gente conversou muito sobre as coisas que a gente tinha passado, até, assim, coisas mais óbvias, tipo assim, como mulheres ganhando menos do que os nossos iguais, assim, né? Então a gente falou, cara, vamos sair dessa, assim, e vamos tentar se juntar para não afundar, né? Então a gente não sabia ser freela, então a gente achou que se a gente já não sabia ser freela, por que a gente não fazia uma outra coisa que a gente ainda não sabia, que era ser empresária, né? E aí a gente se juntou lá, segurou a mãozinha, e aí
eu acho que não é muito simples, porque, especialmente se vocês são duas pessoas, né, tem sempre essa coisa da divisão do trabalho, né, que, tipo, a gente tem que estar sempre tentando ser atenta para ver como a outra pessoa tá, e pegando um pouco do que ela tá fazendo e tudo, e entender quais são as forças de cada uma, porque uma não é igual a outra, né, então uma tem mais aptidão para algumas coisas, outra para outras, mas a gente vai tentando navegar isso, assim. E aí, quando a gente decidiu trazer o Diogo e a Bia, também foi um pouco por necessidade, porque a gente estava com 16 projetos ao mesmo tempo, assim, eu e Flora só. E a gente pensou, cara, a conta não tá fechando, assim, a gente precisa de alguém para trabalhar com a gente. E a gente resolveu trazer a Bia. Foi uma edição incrível, assim, mudou muito a nossa dinâmica, mudou a nossa ferramenta, as ferramentas que a gente tinha para fazer os projetos. E aí, a mesma coisa quando chegou o Diogo. Foi outro momento em que, cara, tá, tem mais demanda do que gente, vamos expandir de novo, assim. E aí a gente trouxe o Diogo. E assim, nesse papel meio de empregadoras, a gente também tenta ser muito respeitosa, como a Laura falou, assim, é sempre uma dinâmica, assim, né, que a gente tem que ir trabalhando e melhorando, mas eu faço muita questão, assim, de sempre que a gente fala, exaltar o trabalho deles, porque eu acho que eles tornaram o passeio mais forte do que era antes, assim. Entendi, obrigada. De nada. Deixa eu perguntar uma coisinha. Tô ouvindo um barulho de uma reforma, mas eu acho que eu acho... Dominique, é aí, não é? Eu acho que... Não, tranquilo. Aí eu posso tentar mudar de lugar. Não, tá bom. É só porque se fosse outra pessoa. Tá baixinho, tá tranquilo. Vamos ver, acho que a Sofia estava de mão levantada, não era? Quem que estava de mão levantada depois da... Eu. Sofia, exato. Diga. Oi, Nick, tudo bem? Oi, Sofia. Achei muito legal o trabalho de vocês. Na verdade, já tinha visto umas coisas do passeio sem saber que era de vocês. Assim, quando você começou a mostrar os slides, eu já automaticamente reconheci. Vocês têm essa identidade visual bem forte, né? Das cores, dos estilos, muito legal. E eu achei muito interessante como... Eu achei, pela sua apresentação, que o passeio não é só uma empresa, assim, mas também uma comunidade, né? De artistas, que tem troca, que as pessoas podem ter esse espaço criativo. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal a coisa da colaboração, até de trocar mesmo ideia, de trabalhar junto para criar uma coisa que é de todo mundo, assim. Eu achei muito bonito isso e a forma como que vocês trabalham, porque eu vejo muito isso em empresas novas, que elas até têm uma ideia muito legal, mas não tem esse sistema, né? Que é um pouco do que você falou. Então, a gente vai, quando é um projeto de ilustração, a gente tem um protocolo, a gente vai fazer isso, mesmo que seja uma coisa super livre, né? Como você falou, vocês têm uma estrutura, assim, vocês sabem como que vai rolar o processo, e é claro que sempre pode acontecer outras coisas, mas que vocês mais ou menos sabem o que tem que ser feito, assim. Então, achei muito legal, achei super bem estruturado, assim, e eu gostei muito, muito da apresentação, já estou seguindo vocês no Instagram, achei muito legal. E eu queria te perguntar que você vê, assim, para um futuro, assim, do passeio, você vê uma empresa que vai crescer, virar uma empresa maior, assim, ou você acha que você prefere continuar numa empresa mais pequena, mais intimista? Como você vê, assim, um pouco o futuro do passeio? Ótima pergunta. Sofia, eu vou te responder. Deixa eu só falar uma coisa antes para a Júlia, porque eu percebi que a minha resposta foi um pouco esotérica e eu sou contra. Tem uma coisa que eu queria falar que é um pouco mais prática, que é, a gente começou como MEI e a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E aí logo depois a gente precisou arrumar um contador, tá? Então isso é muito importante. Se você não lida com dinheiro e não sabe fazer isso, fica tranquilo, você não precisa fazer sozinha. Conversa com as pessoas e troca ideia e pede ajuda. Tá, agora, Sofia, a sua pergunta é muito boa e é uma coisa que a gente conversa muito, assim, eu e Flora, até porque sendo duas pessoas diferentes, a gente também pode ter ideias diferentes do que a gente quer, né? Então, isso precisa ser alinhado o tempo todo. Eu acho que o passeio, até agora, ele não teve opção a não ser crescer, assim, o que acho que é muito bom, na verdade, né? As pessoas estão vendo a gente, o nosso trabalho, e estão chamando a gente para fazer mais coisas. E pelo menos agora, né, por mais um tempo, a gente vai ter que crescer mais um pouco, assim, porque a gente está chegando novamente num momento de tipo, ai meu Deus, tem mais coisa do que gente, estamos ficando um pouco sobrecarregadas, assim, né? Então, em breve a gente deve fazer mais uma expansãozinha, mas eu acho que nenhuma de nós acha, começando como a gente começou, a gente vai ser uma pentagram multinacional, assim, acho que não vai chegar tanto. Mas eu acho que pra gente também é importante ter noção desse papel que a gente tem de formação, de certa forma, sabe? De como a gente faz os workshops, a gente também lida com as pessoas que trabalham com a gente como pessoas que estão aqui pra gente dividir o que a gente aprendeu,
os nossos segredos, que não são segredos para ninguém, que eu acabei de contar todos para vocês. E eu acho que até, assim, de oferecer emprego num meio que não tá fácil, né, para ninguém. Então, eu acho que conforme a gente puder crescer e ainda manter algum controle, né, da nossa vida, eu acho que a gente vai fazer isso. Ah, que legal. Obrigada, Dominique. Nada, obrigada. Eu tenho uma pergunta. Não sei se tem alguém com a mão levantada. Bruna, Oi. Tem? acho que não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não, vai lá, Bruna. Tá, então, é que eu fiquei com meio que uma pulga atrás da orelha, porque eu preciso muito perguntar isso, porque eu tenho um MEI agora com uma amiga minha. Eu queria muito saber o que deu de errado, porque eu fiquei morrendo de medo agora. Eles cresceram muito. Tipo, foi questão daquele limite, né, Foi isso? De grana, não Foi. sei. Ah, tá. Desculpa, não tinha entendido seu pergunta também, mas foi exatamente isso. A gente viu que a gente ia ultrapassar o limite e aí a gente precisou fazer alguma coisa a respeito. Foi aí que a gente, na verdade, até então, a gente estava indo no que a gente sabia, que era, tá, eu sei que eu tenho um MEI que eu tenho que pagar lá todo mês e tudo bem. Quando a gente percebeu que a gente ia estourar o MEI, foi a hora que a gente falou, ok, agora a gente está fora da nossa zona de conforto, a gente precisa chamar alguém aqui para explicar o que a gente tem que fazer. E aí foi quando o contador começou a explicar coisas pra gente, depois quando o passeio estava indo um pouco melhor, a gente conseguiu contratar algumas consultorias com uma pessoa de finanças para ajudar a gente, que é a Michelle, que fez também muita diferença. Então, assim, é um passo de cada vez, sabe? Se você não sabe, você vai aprendendo aos pouquinhos. Outra pessoa que ajudou muito a gente na nossa primeira... Assim que a gente teve a ideia de fazer o passeio, foi o nosso primeiro empregador, o Rodrigo Sayane, da Plau. A gente sentou com ele e falou, cara, como é que faz? Conversa com a gente. Assim. E, assim, as pessoas estão dispostas a ajudar também. Ah, tá bom. Obrigada. Então, exato. Eu tenho notado, Dominique, que vários colegas, assim, estão chegando, ou já chegaram há um tempo, né? Nesse momento. Inclusive o próprio Platô, o Ales Blau, não sei exatamente, que eu sempre confundo, né? Chegar e falar assim, bom, a gente chegou num ponto que a gente precisa ter uma conversa de uma pessoa do financeiro para a gente poder se organizar. Inclusive, o próprio Platô oferece, né, cursos para quem está nesse momento, meu Deus, e agora, o que eu faço? Estou crescendo, não tenho a menor ideia do que fazer em termos de administração e gerenciamento financeiro, como é que eu faço? Então, tem um curso do Platô que eles sempre repetem sobre isso. Mesmo quem não fez esse curso, eu fico ouvindo, né, assim, colegas, ou que trabalham com design gráfico, ou então com uma outra amiga minha que trabalha com iluminação, né, light design, como esse momento é crucial, assim, uma amiga que trabalha com light design estava assim, precisando só refazer o site, ela estava precisando organizar o site dela. E aí chamou alguém para dar uma consultoria, a empresa dela deu um salto e ficou gigante de uma hora para outra, né? E ela estava assim, fazendo 20 exposições de uma vez, de uma hora para outra. Então, como a gente precisa ter essa noção, que a gente não vai dar conta de tudo. E que, inclusive tem uma história ótima. Uma vez, muitos anos atrás, eu estava numa abertura de exposição na escola da cidade, muito tempo atrás. Aí, a Rosa Artigas me chamou e veio me apresentar para o Ciro Pironde, que era o diretor na época. E aí ela falou assim, olha, ela dá umas oficinas de ilustração ótimas, podia dar uma oficina de ilustração aqui. Aí tinha um barulho, assim, ele entendeu errado, ele achou que era oficina de administração. Aí ele, oficina de administração? A gente está precisando mesmo, e tal. E aí continuou falando, e eu, ai meu Deus, não. Não tem nada mais diferente do que essas duas coisas. Mas é isso, né? Imagina, eu não sei, não tenho conversado com os amigos arquitetos a respeito disso, mas todos nós da criação, a gente precisa, né? Enfim. Precisa muito. Bom, aí a Bruna Said estava falando. E aí a pergunta que eu ia fazer e aí vocês viraram simples, é isso? Isso, a gente virou simples e aí desde então o nosso contador que está ajudando, mas a gente já passou de faixa algumas vezes também, então tem que ficar atento para as coisas assim. E aprendendo, né? Porque até hoje, às vezes, ele fala um negócio que eu fico... O que você está falando? Muito bom. Quem mais? Deixa eu ver. Mas obrigada. Eu queria
tava muito querendo saber, porque, tipo, tinha falado meio por cima, eu tava tipo, ai, socorro. Mas obrigada. Não, essa é uma dúvida importante, obrigada. Olha, bom, então olhando o chat aqui, ó, a Flora falando que é isso, dormiu no ponto, tem que pagar imposto retroativo, gente. Ui! Não, Exato. realmente, cada uma. Escuta, que mais? Aí vamos lá. Bia perguntou do Platô, beleza. Então a Flora colocou aqui o Instagram do Platô, né? Então depois dá uma olhada, Bia. Pedro tá sem microfone, então perguntou aqui pelo chat. Flora, deixa eu ler a pergunta dele. Pedro Fabra, que é do design gráfico 3º ano, tá? Uma perguntinha também, como a relação com os outros estúdios surgem nos trabalhos? Vocês têm uma ideia no começo do projeto de quem chamar? Ou às vezes a ideia de integrar um ou outro estúdio, pessoa, surge no meio do caminho? Ótima pergunta. As duas coisas. Eu acho que, assim, às vezes as pessoas chamam a gente para projetos em que a gente já sabe que a gente não tem essa expertise em casa, assim, né? Então, a animação é uma coisa. A gente já trabalhou com animação algumas vezes, mas nenhum de nós é animador, assim, né? A gente faz ilustração para animação, a gente entende um pouco do processo, mas a gente não anima. Nem tem o tempo e a estrutura para isso. Então, se o briefing já vem com animação, por exemplo, a gente já sabe que a gente vai entrar em contato com alguém para ajudar a gente. E aí, assim, é claro que de outros trabalhos, né, você vai criando meio que uma agenda de colaboradores, né? A gente já tem algumas pessoas em mente que a gente vai tentar falar e tal. Normalmente é assim. Se for um outro tipo de colaboração, vamos supor, a gente vai precisar de um outro ilustrador para ajudar a gente. Às vezes é por causa do estilo, então na primeira apresentação que a gente faz, a gente percebe que o caminho é uma coisa que a gente faz, mas poderia trazer alguém que faz melhor ou que já faz há mais tempo para ajudar a gente. Então aí a gente, né, já logo tenta encaminhar esse papo. Sempre que possível. Evitar é aquela coisa assim, no desespero, porque não deu para fazer, a gente vai chamar alguém. E aí a pessoa vai ter 2 dias para fazer o negócio. Porque já fizeram muito isso com a gente e prestadores de serviço a gente sabe que é um horror. Então a gente tenta evitar ao máximo, assim, né? O bom senso que a gente tem é se tem uma coisa que deu um pouco errado no nosso processo, não empurrar o que deu errado para outra pessoa, né? Como muitas vezes outras empresas fazem com a gente, assim, né? Acontece muito. Então acho que é por aí. Respondi, gente? Respondi, Pedro? Acho que respondeu. Deixa eu jump in. Dominique, desculpa, eu não me apresentei no começo. Oi. Eu também sou tutor do Year 3, junto com a Laura, só que eu sou com a turma do Graphic Design. E, adorei a conversa. E a Laura já volta, ela teve que atender uma questãozinha ali. E aí, surgiu mais uma pergunta aqui no chat, da Bia. Então, vocês conseguem me ouvir? Eu tô aqui sem câmera, mas meu microfone eu acho que tá funcionando. Então manda ver, Bia. Vai lá. Então, é que eu escrevi aqui só para até saber se eu tô fazendo sentido na minha pergunta. Porque, primeiramente, também eu falo que todo mundo disse que adorei a apresentação. Obrigada. E eu queria saber, dá para ver que vocês, primeiramente, têm uma relação muito boa entre os 4, né? São 4 que trabalham no estúdio? Somos 4. Né? Eu acho que isso é muito importante isso. E aí você falou que vocês eventualmente tiveram que chamar um contador para ajudar com as finanças, né? Como organizar os pagamentos, como que é distribuído o pagamento em cada job. Porque isso é uma das coisas que eu acho que seria um pouco complicado na hora que nós que estamos saindo de trabalhar independentemente para aí trabalhar em equipe, como que cada um faz seu orçamento, porque já é uma coisa que a gente aprende que cada um decide por si próprio. Então, na hora de decidir como vai ser distribuído, eu queria saber se vocês já tinham um esquema, se o contador ajudou vocês a organizar isso, e no meio disso, assim, há quanto tempo que vocês estão com o contador? Essa pessoa fica acompanhando o estúdio sempre ou é chamado só quando é necessário? Como que é essa relação com o contador? E para eu entender um pouco melhor. O que eu mais tenho medo é sobre o lado financeiro. Sim, o lado financeiro é sempre um sofrimento.
O nosso contador, ele é contador mesmo, ele só ajuda com as questões fiscais. Então, ele manda para a gente, sei lá, o DAS, pra gente, sei lá, guia para a gente pagar, entendeu? Ele não faz o nosso administrativo, quem faz somos eu e a Flora. Então, a gente usou, acho que intercambiavelmente, coletivo e empresa e estúdio e tal, mas, na verdade, a gente tem um estudo de empresa, né? A gente recebe salário, todo mundo. Então, eu e Flora, a gente somos sócios e a gente faz o administrativo. E a coisa de lidar com os clientes, todo mundo conversa sobre os projetos com os clientes direto. E os orçamentos, a gente também não tem uma pessoa fixa para fazer, somos eu e Flora como donos da empresa mesmo. Assim. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer e que eu acho que é uma coisa um pouco difícil de transferir para alguém, né? Porque você conhece o processo, você conhece o tempo que você vai levar para fazer as coisas, você conhece o cliente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca conseguiu delegar, assim, né? A gente faz junto mesmo e divide na medida do possível. Posso só complementar uma coisinha? Pode. Bia, a gente nunca fala sobre esse assunto, né, Carlos? É difícil, o Lauren tá aí por aí também. A gente não tem conversado muito sobre essa parte legal, né? De como que você vira... Porque a maioria das pessoas hoje em dia, como existe MEI, né? A maioria começa como MEI. Mas na minha época, que a gente já sou vovozinha aqui, a gente começou, né? Não sei, Carlos, como é que era com você, mas eu já tive que ser simples, logo direto, porque não existia MEI naquela época, né? Ou você pagava um imposto bem alto como pessoa física, ou você tinha que ser simples. Então, imagina, eu, gente, trabalho sozinha, não tenho nenhum funcionário e sou simples, né? E aí a empresa que tem essa categorias, né? A categoria que é o Simples Nacional, ela pode ganhar desde um valor pequeno até um valor gigantesco, né? Eu acho que a faixa hoje em dia é gigante. Antigamente era menor a faixa, mas hoje em dia é bem grande, até onde eu me lembro, assim. Então, Bia, assim, pensando num perfil, né? Tipo eu, que sou uma pessoa, praticamente pessoa física, porque eu não tenho funcionário. Eu preciso ter um contador também, sendo simples, né? Então, eu pago todo mês lá, meio salário mínimo para o contador. E o contador, acho que eu encontrei ele pessoalmente uma vez na minha vida inteira, mesmo muito antes da pandemia, né? A gente tem um contato basicamente por e-mail. Todo mês ele manda as guias, então tem que pagar o DAS, né? Que é o imposto que você paga. Então, sendo Simples Nacional, a gente paga 6% na minha faixa, né? Não sei se você muda de faixa, talvez mude o imposto dentro da própria Simples, né? Na minha faixa eu pago 6% de imposto. Então, todos os trabalhos que eu faço, todas as notas que eu emito, eu tenho que considerar que eu vou ganhar 6% a menos. Porque no dia 20 vai chegar uma guia, que chama DAS, né? Esqueci o que quer dizer DAS, mas documento de arrecadação da Simples, deve ser uma coisa assim, né? Que aí você vai lá, paga no banco, e também a GPS, né? Que é a aposentadoria, né? Quer dizer, a previdência, né? Então, você pode escolher o quanto você paga de aposentadoria, você pode pagar desde o piso até o teto, dependendo de quanto você quer pagar por mês. Então, sempre, mensalmente, eu recebo essas duas guias e na hora de fazer imposto de renda, o contador também, com o que eu pago mensalmente, isso já está incluído. Então, ele sempre faz o imposto de renda da Liga os Pontos, que é a minha empresa. Para ser simples, você precisa ter um sócio. Pelo menos, antigamente era assim. Então, no meu caso, minha sócia é minha mãe, só que ela tem 1%. Ela nunca opinou em nada na empresa, ainda bem, né? 1% e só por questões burocráticas. Que mais? E daí também tem uma outra coisa que é o meu imposto de renda pessoa física, né? Quando eu tenho que fazer, porque todo mundo tem que fazer mesmo assim, né, Dominique? Todo mundo tem que fazer imposto de renda pessoa física. Então, ele cobra um valor a mais, sei lá, acho que é R$200, uma coisa assim, e ele faz meu imposto de renda pessoa física também. Tá? Então, só para explicar, assim, vamos dizer, 2 modelos. Eu nunca tive esse momento de precisar crescer pelas minhas próprias demandas. Eu nunca tive esse momento de ter que fazer chamar alguém para dar consultoria sobre vamos dizer, essa parte do administrativo. Lá. Então, 2 modelos muito contrastantes aqui de percursos, né?
E aí, vamos ver, tem aqui a Flora falando mais coisas aqui. Peraí, tem coisas no chat. Peraí. Então, peraí que eu vou em ordem, Flora, peraí. Então, ó, a Flora aqui primeiro está falando que de 6% passa para 8%, tá? Antigamente, gente, Flora, não sei, porque a gente acha que deve ter uma certa diferença de idade aí com vocês, né? Mas eu me lembro que, não sei, Carlos, você vai também poder falar disso. Antigamente, quando você passava muito de um teto lá da Simples, você virava lucro presumido. E aí virava, sei lá, acho que 12%, ou até... Não tinha um negócio desse, Carlos? Você lembra? Laura, eu vou ser bem honesto. Isso está tudo na mão da minha contadora. Ah, tá bom. Beleza. Tá bom? Eu Tá bom. sou 100% artista. Ah, tá bom. Olá, Tá vendo? Mais um entendeu? modelo. Olha Agora, aí. eu vou falar a minha parte. Eu comecei como MEI, aí a faixa, quando o valor ele excedeu o teto do MEI, eu tive que passar para Simples. E eu recomendo fortemente, até porque quando você vai criar o seu MEI, é possível você criar sozinho, né? Muita gente cria sozinho, mas sempre uma dica para vocês é pesquisem o tipo de serviços que vocês vão associar ao seu MEI, porque vocês podem ter uma surpresa. Ah, você vende uma obra, você não se inscreve direito, aí você só pode fazer nota como emissão de serviço e não venda de trabalho, vocês podem se complicar no futuro. Então, quanto mais vocês estudarem isso, esses títulos que você tem que colocar associados à sua atividade, né, deixem isso amplo. Por isso, eu sugiro que vocês conversem com um contador que tem experiência, explique bem, porque o nosso lado mais criativo, ele nem sempre é muito óbvio, né? Então, é bom porque eu tive surpresa. De repente, fui lá, criei meu MEI, aí no mês seguinte vendi uma obra e eu não podia emitir a nota como venda de obra, né? Porque, apesar de eu ter falado com o contador, é um contador que não tinha muito hábito de trabalhar com criativos, né? Então, aí teve que fazer fazer uns trâmites para adicionar isso lá na lista de atividades. Yeah. E quando você chega na empresa Simples, né, no Simples, existem às vezes uma série de documentinhos, de questões que se você não está ligado, você não tem um contador, você se embanana. Então, eu aconselho vocês encontrarem um contador. Existem alguns aplicativos, alguns serviços que prestam serviço de contabilidade on demand, mas eu não aconselho. A minha parceira, a Sandra, tentou e não ajudou muito, principalmente porque, como ela também é uma artista, ela tem necessidades bem específicas, inclusive de exportação de obra, né, que também pode trazer uns complicantes aí. Então, o meu conselho conversem mesmo. E assim, às vezes a gente pensa, mas eu tenho que pagar o serviço de contabilidade todo mês. Cara, o que eu descobri é o seguinte, alguns contadores, eles topam, né, algumas empresas topam fazer alguns serviços de consultoria. Então, você pagaria um FII inicial para eles te ajudarem a montar a empresa, reunir papelada e tudo mais. E aí depois vocês podem até tocar entre você, por conta própria. Mas eu, assim, pessoalmente, estou muito feliz de ter um contador que me acompanha, né? Então, bem isso que você falou, né? O contador não resolve todos os nossos problemas, porque às vezes ele não conhece o que a gente está vendendo, assim, né? Então, Exatamente. 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 Principalmente se você tentar... Gente, posso... Eu tenho uma pergunta. Só um pouquinho, gente. Deixa eu organizar aqui rapidinho. Eu tô passando em ordem aqui, porque tem umas perguntas aqui, acho que no chat. Tá? Rapidinho. Só também para não perder o fio aqui. Uma coisa que... Peraí, que agora eu perdi. Dominique, o que você tinha falado mesmo? Eu tinha falado que só o contador não resolve a nossa vida, porque ele às vezes não conhece o nosso... Eu ia brincar e falar, e também não vai tentar falar com o contador um mês antes da entrega do imposto de renda, porque ele não vai responder. Porque eles são completamente malucos, né?
Olha, então, o que eu ia falar, antes de ir para a pergunta do Tom aqui, que está no chat, e aí, seguindo a ordem das perguntas, tá bom, gente? Bota uma mãozinha levantada que a gente vai indo em ordem, por favor. Ou então põe aqui no chat. Olha só, que tem bastante pergunta hoje. Objeto social, né, da empresa, objetivo social, objeto social, nunca sei. Ó, coisas que podem acontecer com vocês, né? Então, assim, desde, sei lá, você coloca... Na minha empresa, por exemplo, produção gráfica, nem sempre você põe exatamente o que você faz. E nem tem ilustração, a palavra ilustração. Aí eu tive que incluir, quando eu comecei a dar muita aula, serviços de instrução, blá, 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 para poder dar nota, por exemplo, para a própria EBAC, né? Aí, você quer ter uma lojinha online, que nem o Carlos falou, você quer vender obra, tem que incluir. Então, eu sei, por exemplo, que a hora que eu quiser realmente vender trabalho, eu vou precisar gastar, sei lá, eu acho que é cerca de R$900, porque precisa mudar o contrato social da empresa, para aí você incluir mais um CNAE, né, que eles chamam, eu acho, que é o mais um objetivo social. Então, quanto mais você puder prever, mais você economiza, porque cada trâmite desses que você, né, precisa ajustar, significa gastar dinheiro, certo? Aqui, então, indo para as perguntas no chat, a Flora aqui comentou que hoje em dia você pode sim ser simples individualmente, né? E aí eu sabia e tinha esquecido disso, Flora. Chama-se Eireli, sem você precisar de um sócio, né? Também é um modelo mais recente. Aí Laísa está aqui, e aqui, então, algumas pessoas comentando. Vamos para a pergunta do Tom. Tom, você quer abrir o microfone ou você quer que eu leia? Tom, vou ler. Ele tá trabalhando, ele não pode abrir o microfone. Beleza, então tá bom. Então, vamos lá. Pergunta do Tom. Dominique, qual seria o seu conselho para o designer recém-formado? Fazer estágio e trabalhar para outros estúdios ou juntar as forças com outros colegas e abrir um estúdio próprio? Qual é a hora de abrir um estúdio próprio ou trabalhar para os outros? Gente, eu tive que mudar de lugar aqui porque a obra intensificou, mas tá tudo bem. Olha, eu não tô na posição de dar conselho para como os outros podem fazer, né? Porque eu acho que vai muito de cada um. Eu já vi pessoas saindo da faculdade prontíssimas, assim. Não foi o meu caso nem pouco, assim. Para mim foi muito, muito importante trabalhar em outros lugares antes, porque pela maturidade de saber lidar com os projetos, principalmente, assim, né? Então, assim, não é nem tanto da habilidade técnica, que, claro, melhora também, mas principalmente de você conseguir ter cabeça fria para gerir os projetos. Eu saí da faculdade muito ainda com aquela cabeça de que tudo é culpa do meu cliente e ele quer estragar a minha vida e a minha criatividade. E isso não teria sido produtivo no mercado, assim, né? Se a gente tivesse aberto uma empresa naquela hora, assim. Porque, infelizmente, a gente tem que entender um pouco a natureza do design é trabalho, né? É uma coisa que a gente está prestando um serviço e tal. E eu acho que não é nem 8 nem 80, né? Claro que todo mundo tem que respeitar também o serviço que está contratando. Mas eu acho que eu não tinha esse equilíbrio no meu pensamento quando eu saí da faculdade. E aí, trabalhar para outras pessoas, ver como outras pessoas gerenciam a empresa delas, na medida do possível, né? Essa experiência totalmente diferente que eu tive no Descomplica, que foi muito mais pessoas, tudo isso foi muito importante como ferramenta para eu conseguir chegar nesse momento, assim. Mas agora, a outra pergunta de quando é o momento certo, eu acho que é mais difícil, porque eu não diria que era o momento certo quando a gente fez, mas foi, né? Então deu tudo certo. Eu acho que às vezes você também não precisa ficar esperando você estar super pronto, né? Muito bom. Quem que estava querendo falar aquela hora que eu não consegui ver quem era? Era a Júlia? Não. Quem que estava tentando falar aquela hora que eu falei, gente, espera um pouquinho. Então, tinha eu e a Júlia, né? A gente tinha tentado aquela hora. Então, não sei se a Ju quer perguntar antes ou se eu falo. Eu vou falar, velho. Qual Júlia? Peraí, deixa eu saber. Qual Júlia que queria falar depois da Bruna, então? Oi? Júlia Vasconcelos. A Júlia Vasconcelos. Beleza. Então, vai Bruna Said, depois Júlia Vasconcelos. Mas tem aqui também uma pergunta engraçada da Júlia Moller, depois a Bruna, que e se você não quiser pagar imposto? Bom, acho que isso é uma piada, né, Júlia Moller? Ai. Tá Você bom. não quer pagar imposto, querida? Não venda trabalhos. Esse negócio vai pro YouTube, Júlia. Cuidado. Vai. Bruna Said, vai.
Então, eu ia perguntar, tipo assim, uma coisa que eu acho muito interessante é vocês todos terem, enfim, traços muito diferentes, né? E eu acho isso muito legal, mas eu queria meio que entender como que funciona num trabalho. Tipo, por exemplo, um só faz a ilustração, porque um dos trabalhos que você falou, aquele que você deu um exemplo que foi super legal, que teve o negócio das cores, eu esqueci qual era o nome do projeto exatamente, eu não sei nem se você falou. Mas e você comentou que você fez desenhos também, assim como a Bia, que trabalha com você, Bia. E aí eu queria meio que entender, porque eu desenho também, mas eu faço design, e um dos motivos pelos quais eu pensava em não trabalhar com ilustração era, tipo, de ficar adaptando o tipo do meu desenho, entendeu? Não sei se ia rolar ou sei lá o quê. E aí eu achei isso interessante. Eu queria que talvez você explicasse um pouco sobre como que vocês fazem para achar esse ponto em comum de duas pessoas diferentes conseguem desenhar alguma coisa e elas ficarem meio que conversando, sabe? Tipo, eu fiquei um pouco curiosa em relação a isso. Ótima pergunta também. Então, hoje, a estrutura do passeio, né, eu e Flora como sócias, assim, a gente participa de todos os projetos. Então, em todos os projetos, a gente, no mínimo, vai fazer direção de arte, vai comentar tudo que todo mundo faz e tal, mas a gente, né, não consegue evitar também de meter a mão nas coisas e ir fazendo junto, assim. Então, por isso que todo projeto nosso também é uma colaboração, né? Então, até porque, assim, isso pode ter um lado, vamos dizer, chato, né? Porque eu, quando trabalhava em lugares também, às vezes queria meio que fazer as coisas sozinha, assim, mas tem um lado muito importante que é o lado da responsabilidade pelo projeto, assim, né? Assim, a gente não vai fazer ninguém se responsabilizar pelo negócio no sentido de, sei lá, ter que ficar fazendo hora extra para terminar aquilo, porque a gente se considera responsável pelo andamento do projeto, assim, né? E também, enfim, lidar com o cliente caso a gente tenha algum problema, tudo isso a gente não quer colocar nas costas das outras pessoas, assim. Então, a gente muitas vezes, né, depende um pouco da nossa disponibilidade e do tipo de projeto e do projeto em si, mas muitas vezes a gente faz em dupla. E aí, isso que você perguntou é curioso, porque isso também é um dilema, né, que existe no mundo dos ilustradores. Tem os ilustradores que fazem a coisa que eles fazem, né, e aí vendem aquela coisa e vão fazer adaptações e mudar, claro, né, o estilo dependendo do projeto, mas partem de um estilo, né, e aí vão usar o estilo no projeto. E tem o contrário, que é o projeto meio que manda qual tem que ser o estilo, né? A gente, como estúdio de design, a gente tá mais pro segundo lado, né? Que a gente recebe um briefing que já tem mais ou menos nem sempre, tá? Mas às vezes já tem uma coisa em mente, um direcionamento. A gente vai avaliar se aquilo é uma coisa que está dentro da nossa capacidade, assim, da nossa, do nosso caixa de ferramentas ou não, na hora de aceitar. Mas todo mundo que trabalha no passeio tem um pouco de flexibilidade, assim, né? Então, por exemplo, o Livros é uma coisa muito mais gestual. Então, quando a gente recebeu esse projeto, eu e Bia começamos fazendo, a gente já percebeu que dava para ir por esse caminho e aproveitar a força que é da Bia, né? Que é o traço gestual. Às vezes a gente recebe uma coisa que já tem muita cara de que a gente vai precisar fazer character design pra caramba, assim, muitos personagens. Aí a gente já olha para aquilo e pensa, isso é a cara do Diogo. E aí, eu acho que eu, assim, como eu tava falando, né, com dificuldade de me comprometer para as coisas, sou bastante coringa, assim, então eu faço um pouco das duas coisas. E no caso do livro, especificamente, assim, a Bia fez alguns rascunhos e teve que sair de férias. Então, eu fiz os outros rascunhos e comecei a finalizar e tal. E quando ela voltou, ela pegou perfeitamente, assim, a linguagem que a gente tinha evoluído. Então, é muito a quatro mãos, assim, né? Até difícil dizer quem faz o quê, assim, às vezes. Até porque uma das coisas que eu acho que é mais saudável assim no nosso processo, eu espero que seja para os outros três também, mas para mim é você sentir que assim, cara, tô rascunhando esse negócio e não tá saindo nada. Na mesma hora eu já consigo subir lá, mandar o rascunho como tá pro pessoal falar, gente, o que vocês acham? O que vocês acham que eu podia fazer aqui que vai ser melhor? E aí a galera comenta e aí eu vou fazer. Então assim, eu executei, mas foi todo mundo que fez, entendeu? Porque todo mundo deu o seu input ali e ajudou. Espero que essa resposta ajude, porque é um pouco místico. Não, sim. Ajudou, obrigada. É que eu fiquei meio com essa curiosidade mesmo, mas respondeu. Achei muito legal, inclusive, a dinâmica. Que bom. É difícil, né? Às vezes fica um pouco
essa batalha, assim, do ego, assim, né? Eu também, como ilustradora, tenho ego, óbvio. Então, às vezes eu fico me pensando, será que eu deveria ter um estilo muito próprio, que as pessoas vão me pedir para fazer só isso? Mas eu acho que isso não se encaixa também no modelo de estúdio, né? No nosso modelo, ser, entre muitas aspas, generalista, está sendo muito bom para a gente e está fazendo o nosso trabalho crescer também. Muito bom. Obrigada. Então, agora é Júlia. E deixa eu só fazer um parênteses, Júlia, antes de você falar. Já botei aqui no chat. Eu tô já tendo essa ideia de chamar um próximo, não agora esse semestre, porque já tá tudo agendado, mas de repente semestre que vem, hein, Flora? Um speaker series sobre tipografia e também como que é o nome? Hand lettering, é isso? Handwriting? Isso aí. Bom, Júlia, muito bom. Oi, tô de câmera desligada por motivos de cabelo descabelado. Mas não seja por isso. Veja os meus cachinhos rebeldes. Diga. Mas, bom, primeiro eu só queria dizer, assim, que foi muito boa a apresentação, assim. Eu, pessoalmente, tava num momento meio de bloqueios criativos e, enfim, crises. E achei muito legal a forma com que você apresentou, todas as dicas que você deu, foi uma super aula, assim, pra gente, eu acho, pra todo mundo que tá aqui. E, não sei, de alguma forma eu senti que foi uma apresentação bem pessoal, a gente conseguiu se sentir um pouco perto de você, então foi muito legal, o trabalho de vocês é incrível. E aí a minha pergunta, assim, um pouco cara de pau, mas queria saber se em algum futuro próximo, assim, poderia rolar, quem sabe, uma parceria com alunos da EBAC. Ótima pergunta. Cara, a gente fica muito pensando assim, né? Por gostar de dar aula, né? Por todas essas coisas, como é que a gente pode se aproximar mais do mundo, né? Da educação, assim. Eu e Flora, no semestre passado, eu acho, trimestre passado, gente, o tempo virou uma coisa assim, uma rosquinha, um pouco confusa. A gente foi convidada para conversar com o pessoal no último dia de entrega de trabalho, né? Para ser tipo uma cadeira de avaliação e tal. Isso foi super legal para a gente também. A gente trocou ideia com os alunos, a Bessa. Então, qualquer tipo de coisa assim que a EBAC esteja interessada, a gente super topa conversar e ver o que dá. Ai, demais, porque que nem eu coloquei no chat, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. Eu não cresci ainda, então não sei do que tá falando. Obrigada, amei muito a palestra. Obrigada a você pelos elogios e tudo. Muito bom. Bom, temos aqui meio-dia cravado, mas se alguém quiser ainda fazer mais alguma perguntinha, como é que vocês estão aí? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada ou alguém abre o microfone. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Gente, dou-lhe uma. Adorei quando falou de cor. Legal, Júlia Moller. Júlia Moller, sempre é recorrente essa questão, né, para você. Eu acho que você tem um interesse aí, né? Exato, pois é. Vamos estudando isso junto. É isso aí. Amei apenas tudo. Eu também, Joana. Quem mais? Alguma pergunta ainda? Elogios, perguntas. Gente, eu também concordo. Acho que foi um Speaker Series, assim, histórico. Porque isso aí. Ó, vou botar minha palminha também. Adoro botar palminhas, coraçõezinhos e também festinhas. Realmente, eu acho que a gente tem que guardar esse link aí vai ficar no YouTube, né?